Com 6 que o meu pai é engenheiro, mecânico, e trabalhava no petróleo, na altura chamava-se Petrangol, agora chama-se Sonangol, e tínhamos uma vida fantástica e de repente passámos de uma vida, eu era pequenino, tinha 2 anos, e passámos de uma vida de... Cada um de nós tinha, nós somos 7 irmãos, cada um tinha um empregado, para uma casa de 40 metros quadrados onde vivíamos 8 pessoas, em Viseu. E dependíamos de uma coisa que era o IARNE. Lembram-se, o IARNE era o Instituto de Apoio aos Refugiados Nacionais, que nos dava 2 litros de leite por mês e dava 2 cobertores, e não sei para que eram os cobertores, porque todos os meses recebíamos 2 cobertores. Portanto, ou seja, as coisas... Mas recomposto, isto é para contar, não precisa ficar a chorar. Vi uns leilões da Câmara de Lisboa e foi o primeiro leilão online da Câmara de Lisboa de jazigos, e eu tinha sinalizado 7 jazigos que eu tinha interesse para comprar um deles. E a gente quer nos prazeres, com vista de rio e aquelas coisas, a gente está a olhar, olha para a coisa e diz, pá, este aqui é um jazigo agradável, este não tem sombra, este aqui está a porreira, este aqui... Fui conhecer o negócio dos jazigos. É verdade. Este dá para 10 caixões, este dá para não sei quantas coisas, o negócio mórbido todos que vocês quiserem. E sinalizei, como um bom ROI, quais eram os jazigos que eu tinha interesse. Pois, eu com a minha filha já tive um wake-up call de resposta a essa pergunta, que eu disse-lhe até, não, mas isto é nosso. E ela, sim, mas quando vocês morrerem, isto é tudo meu, que eu sou filha única. E eu... Portanto, agora tenho um provador de comida lá em casa, a ver se não há cianete. Mas olha, Nelson, conta-nos um bocadinho sobre ti, ok? Quem é que tu és, qual é a tua origem? Mas de uma forma super tranquila, como o fazes sempre, obviamente, não é? Até porque, se calhar, nem toda a gente te conhece pessoalmente, mas na realidade das pessoas com quem eu falei foram muitas que estão aqui e das que ainda não chegaram e que me disseram, o Nelson vai, sempre quis conhecer, não é? Eu não sei se e é agora bom tens ou que mau, explicar mas... porquê. E agora tens que explicar porquê. Agora live up to the expectation. Espero que seja O que é que te caracteriza? Qual é o teu percurso? Eu nasci em Angola. Portanto, eu tenho as minhas raízes bem marcadas. A minha mãe era angolana, o pai era português, portanto, de Viseu, da zona centro. E eu sou um retornado de Angola, portanto, eu saí quando a guerra eclodiu, o meu pai ficou, e vim para Portugal e passei de uma vida de fausto e luxo, com 6 que o meu pai é engenheiro, mecânico, e trabalhava no petróleo, na altura chamava-se Petrangol, agora chama-se Sonangol, e tínhamos uma vida fantástica e de repente passámos de uma vida, eu era pequenino, tinha 2 anos, e passámos de uma vida de... Cada um de nós tinha... Nós somos 7 irmãos. Cada um tinha um empregado, para uma casa de 40 metros quadrados onde vivíamos 8 pessoas, em Viseu. E dependíamos de uma coisa que era o IARNE. Lembram-se, o IARNE era o Instituto de Apoio aos Refugiados Nacionais, que nos dava 2 litros de leite por mês e dava 2 cobertores, e não sei para que eram os cobertores, porque todos os meses recebíamos 2 cobertores. Portanto, ou seja, as coisas... Mas recomposto, isto é para contar, não precisa ficar a chorar. Recomposto, o meu pai voltou a emigrar novamente, fomos viver para o Gabão, onde eu vivi até aos 7 anos, portanto o Gabão é uma província francófona, que me deu um gozo bestial, porque de facto a cultura é totalmente diferente da cultura portuguesa. Nós depois regressámos, o meu pai sempre ficou lá e estudei em Viseu, acho que fui um rapaz normal. Minha mulher pergunta muitas vezes, quem foi a tua primeira namorada? Nem faço ideia, não me lembro. Lembram-se do Foca, porque ainda afastaram que não... Don't ask, don't tell. Portanto, não me lembro. A quem é que eu dei o meu primeiro beijo, portanto, 0, não sei quem foi. Nem sei se foi homem ou mulher, acho que foi mulher também, mas também não foi mal. Se calhar era feia. Era feita. É não dizer nomes, que Viseu não na tinha internet. assim. Viseu não... É verdade, Parte a internet. editável, corta... Mas não me lembro, portanto, ou seja, e a dada altura, aos 17 anos, o meu pai veio de férias e eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar com 16 anos e vendia umas enciclopédias, porque achava que queria ser independente. E o meu pai veio e eu comuniquei-lhe que ia de férias. Ia de férias de verão com os meus amigos. E o meu pai achou um piadão e disse, vais? Eu disse, sim, senhor. Então, e vais como? Pai, vou, não é? Portanto, assim, aquela base de... Olha, vais-me financiar e eu vou, não é? Portanto, como qualquer filho, papai trocínio, que era sempre esperar. No dia a seguir estava a trabalhar numa fábrica de moldes. Vocês são muito novos, não se devem lembrar, o Citroën 2 cavalos tinha no capô umas borrachas que prendiam o capô. Ah, sim, umas coisas pretas, não é? Portanto, acordou-me às 6 da manhã e pôs-me a trabalhar numa fábrica a carregar moldes e disse, olha filho, tens aqui o teu financiamento para as tuas férias, trabalhas aqui um mês, o meu amigo paga-te o salário e depois podes ir de férias quando quiseres.
E eu cheguei a uma conclusão, que sempre adorei o meu pai, mas que não ia depender dele. Portanto, eu comecei fui para a faculdade, eu formei-me em Direito, no Porto, mas decidi começar logo a trabalhar, ter um curso de delegado em Informação Médica e defini bem os meus targets, ou seja, os meus passos. Decidi que aos 35 anos ia querer ser gestor de uma empresa, aos 18. Quer dizer, como qualquer pessoa, uns querem ser pilotos de avião, outros querem ser donos do trabalho, eu queria ser gestor. Outros querem ser reformados? Outros querem ser reformados. e defini, e curiosamente, aos 22 fui promovido. Um terror, porque eu acho que devia ser o pior gestor que devia haver, porque tinha 15... Comecei logo a trabalhar, fiz o curso, 3 meses em Lisboa, fiquei em Lisboa. Aos 22 fui promovido, tinha uma equipa de 14 senhoras, trabalhámos a área de ginecologia. Eu era o mais novo, o mais inexperiente, o mais ignorante, o tipo que menos sabia de indústria farmacêutica e provavelmente o mais imberbe de todos. E aquilo foi o primeiro choque, como é que se gerem pessoas que de facto acham que têm um nível de conhecimento melhor. Ou seja, o primeiro foi choque, depois de facto criámos uma belíssima equipe. Depois pensei que para chegar aos meus 35 anos tinha que ter uma experiência multinacional, portanto dei para uma empresa muito grande, que era a segunda do mercado, e aí já promovido. E depois farmacêutica, sempre a área farmacêutica, e depois mudei. E fui mudando. E em 2009 fui promovido como diretor-geral da empresa onde estou, adquirida por uma multinacional na altura. A Jaba tem um produto que eu espero que todos vocês tomem, que se chama Goronzan. Se não tomam, o Tiago trata-vos da saúde hoje. Amanhã todos vão precisar. Amanhã já sabemos o que é. E cujo proprietário era o pai do Joaquim de Almeida, do ator, que era o maior consumidor de Goronzan, porque ele gosta de... e que é uma joia de pessoa. Portanto, foi promovido e foi exatamente, ou seja, foi choque atrás de choque, cada vez que ia tendo um desafio novo, ia tendo um choque, mas a parte boa foi aprender, não ao nível da Rita, com a seriedade dos pais da Rita, foi ter aprendido que mudar me fazia crescer, porque tinha sempre aquele choque de quem vem de fora, porque é que é este e não é outro qualquer. Também eu acho que fiz outra coisa que me pareceu sempre bem. Estudei muito. Eu acabei de estudar aos 34 anos. Portanto, tirei Direito, depois fiz uma pós-graduação, fiz uma especialização, fiz um MBA e fiz outra pós-graduação e depois só não fiz mais porque comecei a dar aulas. Mas parti do princípio que o meu valor só era acrescentado na minha área. A formação está muito expandida, ou seja, nós temos pessoas quase que não são licenciadas, não é? Portanto, mais eu vindo do Direito. Eu sou a pior profissão possível ser, os advogados, não é? Aquela escumalha dos advogados que toda a gente fala mal. Ai, que horror, obrigadinho. mas não é a profissão típica de quem vai para esta área. E, portanto, sempre fui estudando. Eu acho que esse foi outro asset que eu acho que trouxe da minha vida. E, felizmente, no meio também fui casando. Também é verdade. Também devo ter um recorde de casamentos grande. Minha mulher não está, portanto... E esta parte... Corto. Está quase a chegar. Mas eu acho que... ou seja, agora foi promovido. E a da altura... Aí em 2016 decidi que... entre a minha mulher e eu temos 5 filhos. E olhando para 5 filhos que têm tudo na vida, vamos ser honestos, os nossos filhos vivem muito daquilo que nós lhes proporcionamos, não é? Por colégios privados, férias na neve, o polo da marca X. Achei que também devia devolver um bocadinho à sociedade. E fiquei presidente de uma fundação que, curiosamente, tem aqui muito perto uma ludoteca que apoia 55 crianças que, se não somos nós, não têm que comer durante o dia. E esse é o outro projeto da minha vida que me está a dar um gozo fantástico. Eu não vou trabalhar na farmacêutica até aos 67 anos. 66 e 4 meses. Ou isso. É um moving target. É um moving target, mas neste momento... Ou isso. Mas que me dá, ou seja, que me deu um encanto. Deixei de dar aulas por causa disso, portanto deixei de ter. Eu gostava muito de dar aulas. Não aulas de licenciatura, não acho piada nenhuma. Porque eu acho que muitas vezes é quase a obrigação entre pai e o filho de tens de tirar um curso. Eu gosto muito de dar a quem está na formação pós-universitária, portanto nas pós-graduações, porque
têm ou seja, são dedicadas. Quem está ali à noite está com uma dedicação total, só está por paixão, está por quer crescer e aí dá gozo dar. Nunca recebi um cêntimo por todo o dinheiro que me deram, eu dei sempre a instituições. E depois agora este projeto que me está a dar um gozo que vocês não imaginam, porque de facto agora estou a sentir sabem aquela impressãozinha digital pequenina que todos queremos deixamos com a educação dos nossos filhos, deixamos com aquilo que vamos dizendo aos outros e com os nossos amigos, deixamos com a nossa família e eu agora estou a tentar deixar aqui muito em Oeiras e os miúdos quando vão dão um sorriso gigante e chamam-me ao Presidente, que é uma coisa que eu odeio, porque ao Presidente é uma coisa... Obrigado? Não. Aliás, estava a vir a maquilhar ao doutor não, a Nelson. Chamo-me pelo nome, porque eu tenho nome, não sou doutor, senão tem para aí 300 mil em Portugal, só em Lisboa, na cidade. Não é? Eu costumo dizer, eu ainda não dou consultas. Já dou. Portanto, ou seja, eu tenho uma vida muito pouco entusiasmante do ponto de vista profissional, foi sempre a mesma área. E isso é uma mais-valia para quem está, não é? Para quem recruta. O segredo que eu acho que tenha um sucesso, eu peguei no negócio da Java, valia 24 milhões, neste momento vendemos 70, e perdemos 40 no meio com licenças e produtos que foram. Foi a regularidade de me saber rodear de pessoas muito boas e algumas muito melhores que eu. Tenho dúvidas. O financeiro é muito melhor na área financeira que eu. A Ana dos recursos humanos é muito melhor do que eu a gerir recursos humanos. E eu tenho esse dom, ou seja, o smell of the place, a intuição, eu acho que é o melhor dom. E esse é muito africano, se vocês quiserem. Eu acho que é muito sentir a intuição. Portanto, a minha vida tem sido um encanto. Eu tenho feito o que eu gosto desde os meus 17 anos. Deixa-me fazer a pergunta ao contrário, para ser intuitivo. Eu ia-te perguntar se utilizaste a expressão smell of the place, recomendada por uma célebre palestra em Davos, ou foi só uma utilização que tu daste? Mas porque eu vou só fazer isso, se forem ao YouTube, são 7 minutos muito bem gastos da vossa vida. Escrevam Smell of the Place, é uma palestra dada em Davos por um professor do INSEAD. É um professor do INSEAD que simplesmente diz que as organizações se sentem no hall de entrada. É verdade. E que há sítios que nós entramos e que sentimos inovação, que nos sentimos bem, como entramos nesta sala, e que imediatamente nos muda. E ele explica, porque é indiano, que quando está em Fontainebleau consegue escrever 20 páginas do doutoramento dele por dia, máximo da coisa. Quando está em Bangalore, com 80% de umidade e o esgoto da rua, é muito menos produtivo. E, portanto, ficou conhecido no ato da gestão o Smell of the Place, e ele fez várias coisas durante a carreira académica dele sobre o Smell of the Place, em que consulta as organizações por aquilo que é o sentimento de como é que bate a organização sem conhecer o negócio. Portanto, é uma coisa engraçada, e só por isso é que eu estava a perguntar se a estavas a fazer com a intenção ou se era só o... estava a fazer com outra intenção. Com outra intenção. Desculpa ter interrompido, porque achei que parecia... Até porque acho que estamos aqui para conversar, não é? Para fazer uma conferência, vocês fogem já todos e vão ver o Benfica. Não, ninguém vão todos ver o Benfica nesta altura. Jamais. A dada altura, quando andava a estudar, fiz um inquérito. Eram 300 gestores de topo. E quando digo topo era estilo Mexia. Não, está 0-0, está a chover. A chover bem. Ou seja, estilo Mexia. Pessoas porque eu como tenho alguns conselhos editoriais de revistas, tenho a oportunidade de me juntar. E a pergunta era sobre intuição na gestão. Porque todos nós tentamos racionalizar muito a gestão, e eu acho que deve ser racionalizado. Ninguém nasce um grande líder, isso é mentira. Nós melhoramos, podemos ter algumas boas características, ele tem, basta entrar aqui dentro e perceber, mas depois podemos trabalhá-las. E, de facto, eram para aí 10 questões e todas relacionadas com a intuição. E 92% daquelas pessoas que estavam ali disseram que o fator mais importante para tomar decisões tinha a ver com a intuição. É evidente, quando olhamos depois para trás, percebemos que a intuição está baseada em boa informação, claro. Está baseada em experiência, está baseada em boas pessoas à volta, bons conselhos e tudo o resto. Mas, no final, o que gera não é a folha de Excel. É aquilo que lhe parece... Eu acho que é porque somos pessoas, não é? A inteligência artificial ajuda muito, ou vai ajudar, mas no final somos pessoas e nós não nos comportamos todos de forma programada.
Não é? Sabemos, há uma frase muito gira que é há os erros, os grandes erros, e depois há as estatísticas. Não é? Alguém disse isto, e às vezes é verdade. Nós vemos as sondagens e percebemos isso. Não é? Um dia ganha o PS, ou a AD, outro dia ganha o PS, outro dia ganha o Chega, já tem 54 deputados, ou não sei o quê. Ou seja, portanto, intuição. Resumindo a minha vida, sou um homem muito feliz, totalmente realizado. Acho que agora muito mais do que aquilo que fiz. Não tive um começo fácil. E eu acho que isso também me ajudou muito. Eu gosto muito de pessoas. Acho que o que eu mais gosto na minha vida são mesmo pessoas. Isto é conversa da treta que toda a gente diz, mas não é treta. Eu, de facto, tenho um prazer. Minha porta nunca esteve fechada desde que eu giro alguém. E quando as pessoas têm um problema, podem vir bater à porta, desde que respeitem quem tem no caminho, não é? Porque se existem hierarquias dentro das organizações, elas devem ser respeitadas. Portanto, se alguém não resolve, alguém vai ter de resolver. Portanto, resumindo a minha vida, sou totalmente realizado e feliz, é o que eu dizia. E vocês olham para a gravata. Eu sou o velho do Restelo. Há duas coisas dos quais eu não abdico. Uma delas é a gravata. Porquê? Porque já me chateiam muito para tirar a gravata. E só para ser do contra? E segundo, e eu respeito quem não a usa. Eu uso todos os dias gravata. Agora mais, antes menos. Eu acho que vir trabalhar, para mim, é um privilégio. Portanto, eu acho que aquela rotina matinal de estar a escolher, que eu faço no dia anterior, a gravata, a camisa, se os sapatos ficam bem, não tenho o gosto, se calhar, que alguns tinham, mas pronto, para ver se fica tudo enquadrado. Isso é uma preparação para o dia a seguir. E essa importância que se dá à rotina é fundamental, porque nós estamos a focar, estamos a meter dentro de algo que é importante e a considerar algo que é importante. É evidente, nem todos pensam como eu. Portanto, se há outros que pensam de forma diferente, tenho todo o respeito e ajam como querem. A segunda é o trabalho remoto, que eu acho que é a pior inutilidade deste país e do mundo todo. Se eu acho que funciona em 10% das atividades, não funciona no resto. Ninguém consegue ser criativo. Já vamos ter aqui um debate. Provavelmente na consultoria consegue-se, mas ninguém consegue ser criativo Trabalho à remoto distância. desde 2010. Imaginem esta conferência... Só para tu perceberes, já trabalho remoto desde 2010. Eu disse 10%, tu estás nos 10%. Não, mas vou-te dar a brincadeira só para... Mas imagina esta conferência remota. Não tinha piada nenhuma. Estava a ver o Benfica. Não, estava a ver o Benfica. Estava a preparar um trabalho. Alguém estava a fazer, não sei... Que piada. Então, o bom da nossa vida são as pessoas, é interagir. Que é da discussão. E daí é que nasce o que é a criatividade, o que é a inovação, o que é a divergência, o que é a discussão... Porque eu não consigo, eu devo ter sido o único tipo do Tagus Park, eu e os seguranças, que durante a pandemia estava no Tagus Park. Aliás, eu ia ter com segurança para ver se ele se juntava a mim para mandarmos vir só um Uber Eats, para não pagarmos os dois as comissões. Portanto, era eu e o segurança. Portanto, são das duas coisas. A segunda, eu tolero que haja pessoas que pensem de diferente. A primeira, eu acho que, de facto, eu acho que deve haver um ritual. Se não é gravata, escolham outro. Mas eu acho que deve haver um ritual, porque trabalhar é um privilégio, e o meu trabalho é claramente um privilégio, não tenho dúvida. Eu tenho um produto para o cancro da próstata, que, infelizmente, muitos de vocês vão ser meus clientes. Aliás, eu diria que todos vão ser meus clientes a dada altura da vossa vida, não tenham dúvidas, não é? Eu espero é que com doenças pouco graves. E se acham que não, mudem de médico, porque inevitavelmente vão ser. Portanto, para mim é fácil ter um propósito quando vou trabalhar. Não é? Difícil é quem não tem este modelo. Isso não tenho dúvida, porque para mim é fácil. Porque basta-me pensar no tipo que eu, 62 anos, aliás, 50 anos, que é a partir do momento em que se começa a ter cancro de próstata, e que se não tomar o meu medicamento morre, porque inevitavelmente vai morrer. É fácil, não é? Agora, depois é difícil nas outras áreas arranjar propósitos. Isso é que eu acho que é difícil. Portanto, não falo mais. Não. Eu sou fala barato. Ia falar sobre aquilo que disseste e passava a palavra à Rita também, para desafiar ali o Mauro. Mas tu falaste sobre o sentir o cheiro, não é? Mas também como tiveste, enfim, não vou dizer a coragem, porque é uma característica tua, nem sequer vou dizer a humildade, volto a dizer, é uma característica tua, falar da dificuldade inicial do teu percurso, da tua carreira, não é? E eu acho que todos nós agradecemos, eu agradeço muito isso, porque é aí que é com as verdades que nós aprendemos, não é? Então, se calhar, muito mais do que sentires os cheiros, tu também sentes um sabor completamente diferente, não é? Sim. E a forma como tu falas orgulhosamente da função que tens,
também tem a ver com o quanto nós conseguimos valorizar quando já testámos ou tivemos outras realidades, não é? Sim. Progredimos através delas, não é? Isso dá-nos Eu acho que todos nós já fome, tivemos, não é? ou seja, E outra nós valorização. tivemos uma colaboradora, porque o bom das empresas com muito cash flow, muito EBITDA, não é só remunerar os acionistas, isso também não é só remunerar o diretor-geral, que também faz parte, mas também vamos dar a ser honesto. A dada altura, podemos fazer alguma coisa pelas pessoas. Nós, por exemplo, tivemos uma colaboradora que, infelizmente, o marido teve um cancro. Nós temos a compensação da baixa, ou seja, a pessoa recebe 70% da baixa e nós pagamos os outros 30%. Mas, inevitavelmente, a pessoa não deixa de estar de baixa para acompanhar o marido. Teve um ano, nós pagámos como se estivesse a trabalhar, o carro, as despesas, tudo. Porquê? Porque é isso que faz a diferença. Porque são as pessoas, não é? Porque aquela pessoa, quando voltou, infelizmente triste porque o marido faleceu, voltou totalmente agradecida à empresa. Portanto, e não tinha que, porque a empresa tinha a obrigação de o fazer, mas aquela pessoa acrescentou muito mais valor a seguir. Porquê? Porque quando precisou de nós estivemos lá. Portanto, no dia em que a empresa precisar de lhe pedir, seja o que for, ela está lá. Só os mal formados é que não estão, não é? Portanto, a empresa tem esta obrigação. Agora, não podem ser assim que também lá temos uns tropícios, não é? Vamos ser honestos. Também lá temos uns tropícios de vontade. Pois está, infelizmente temos lá, alguns já não estão. Mas esse o cheiro falhou, nesse o cheiro falhou. Estava constipado. Não, Traziam eu cheguei e eles já lá estavam, que é diferente, ok. Rita, já... Ainda não resolveu. Então agora provocamos a Rita para provocar o Mauro. É para conhecermos Mauro, um bocadinho. conheço-te desde 2006, salvo erro. Quando tinham 10 anos cada um. 10 aproximadamente. Mais ou menos. É verdade. Eu acho que eu tinha 10, o Mauro tinha 8. É verdade. És uma pessoa extremamente pragmática, uma pessoa muito objetiva e que eu admiro muito, senão não tinha convidado para estar aqui hoje. Mas nem toda a gente te conhece como eu te conheço e, portanto, o grande desafio aqui é o que é que tu queres partilhar connosco. Vou partilhar, começando pelo fim, e essa é a parte que é mais gira, porque se eu não gostasse da Rita não estaria aqui hoje. Tu dizias há pouco que cada vez mais gostavas de estar com pessoas e não tem a ver com o trabalho, eu ao contrário, cada vez mais gosto de estar comigo, ou seja, cada vez mais aprecio mais o tempo que posso estar comigo. E para estar com alguém que muitos de vós não conheço, é porque gosto muito da Rita. Portanto, para perceberem, eu estou na fase em que o meu tempo... Podias mentir e dizer, gosto muito de estar com vocês. Mas é só para perceberem o mindset. Esse não é o perfil esse dele. não é o meu perfil de todo. Ou seja, esse não é o meu perfil todo, Nunca como tu mais vais perceber. Eu aceito isso de bom grado. Ou seja, é exatamente ao contrário. Ou seja, Uma coisa que eu admiro do Mauro é que se ele não gosta de alguém, digo-lhe que faço questão de dizer. a outra pessoa vai saber facilmente. Vai saber. Então, sou E para mim o privilégio um o privilégio para mim é do tempo e onde nós decidimos alocar o nosso tempo. Para mim eu acho que esse o nosso grande critério no nosso dia-a-dia são a quantidade de coisas que eu abdico de fazer e a quantidade de coisas que eu decido fazer. E esse para mim é o maior privilégio que posso ter. E nós só podemos ter esse privilégio quando atingimos algum conforto financeiro, porque se não o tivermos, tudo isso é uma história da carochinha tremenda, e é um filme cor-de-rosa, que a gente quando não tem pão na mesa, não há nada dessas coisas. Ou seja, isto é um problema de uma minoria, não deixando de ser um problema a uma necessidade, porque muitos depois não conseguem viver com esse privilégio que é chegar ao fim de uma coisa que lemos alguns na vida, que é a pirâmide de Maslow, e que, achamos, cumprimos, e à medida que subimos nela, vamos tendo outro tipo de problemas ou necessidades. E por isso eu acho que temos sempre de fazer esse enquadramento, porque eu já fui daqueles que acreditou profundamente na meritocracia e que depois percebo que se calhar o jogo está um bocadinho inquinado e que uns correm mais à frente e que outros correm mais atrás e que os princípios da justiça são cada vez mais diferentes e cada vez mais queremos ser mais inclusivos, sendo menos inclusivos todos na generalidade das coisas, e portanto estava a dizer que ia começar pelo fim. E o meu final foi, eu já planeei a minha vida até ao momento em que comprei o meu jazigo. Portanto, estava a dizer há bocado, e eu quero-vos dizer isto porque é das decisões mais terríveis e difíceis, e vou-vos contar essa história, porque é uma história engraçada, e vou-vos contar, não a minha vida toda, mas 4 ou 5 episódios da minha vida que eu acho que me marcaram onde cheguei. E a última grande decisão que tive que tomar foi ter decidido comprar um jazigo. Era uma coisa que eu sempre queria ter feito. Durante o Covid, tive um familiar próximo que... Não, mas eu conto a história e tu vais perceber a história e tem umas partes engraçadas da história, é uma história engraçada. Ele tem alguma... A minha mulher sempre foi contra comprar o jazigo, eu sempre achei que eu devia comprar, ela achava que não, eu disse, não vou criar confusões sobre isso, há tanta coisa para a gente criar confusão, não vale a pena criar confusão à conta do jazigo, e até que um dia faleceu a avó dela durante o Covid e não pôde ser enterrada em lado nenhum,
porque estávamos naquele início daquelas confusões e foi lançada para uma vala daquelas coisas que as cinzas não eram partilhadas do pior. Ela disse-me, tinhas razão, vai tratar disso. Ok? Eu disse-lhe, vês, o que dá o planeamento é ter antes, não é depois. Este já não resolvemos, podemos resolver os próximos. E fui-me dedicar nessa altura, peguei no jornal, aquelas coisas normais de vermos a vida, como é que eu vou fazer agora? Foi como é que eu da manhã, também foi criadas. porque foi logo a seguir, morreu a filha do Tony Carreira, que é conhecido de todos, a Sara, e o pai tinha pago 70 mil euros por um jazigo de um dia para o outro, ou seja, quis o jazigo para amanhã, custou-lhe 70 mil euros. 70 mil euros por um jazigo, isto é dinheiro que nunca mais acaba. Não sei se querem comprar o jazigo ou não, tal, fui ver. Depois percebi que havia uns leilões da Câmara de Lisboa e foi o primeiro leilão online da Câmara de Lisboa de jazigos. E eu tinha sinalizado 7 jazigos que eu tinha interesse para comprar um deles. E a gente quer nos prazeres, com vista de rio e aquelas coisas, a gente está a olhar, olha para a coisa e diz, pá, isto aqui é um jazigo agradável, isto não tem sombra, isto aqui está a porreira, isto aqui... Fui conhecer o negócio dos jazigos. É verdade. Este dá para 10 caixões, este dá para não sei quantas coisas, o negócio mórbido todos que vocês quiserem. E sinalizei, como um bom ROI, quais eram os jazigos que eu tinha interesse. Só que normalmente quem compra os jazigos são a população idosa de Lisboa. Já estou a chorar. Que estão habituados a fazer leilões com umas coisas. E foi o primeiro jazigo online por Teams, do qual eu era o único que lá sabia. E portanto diz o senhor, quem levantar a mão é a licitação e tem que escrever o valor da licitação. Enquanto o senhor rapidamente estava a despachar leilões, ninguém tinha percebido, não eram as teclas, acho eu, do resto da população que lá estava. Então ao primeiro jazigo que licitei 10 mil euros, 1, 2, 3, 10 mil euros. Eu disse, e era só para brincar, eu nem queria isto. Agora já tens um. Agora já tenho um. Eu avisei a minha mulher, Paula, compramos um jazigo e não era o que tu querias. Este não tem vista rio ainda. Este não era o que tu querias. Mas, epá, eu vi-os à venda por 70 paus, pode não ser má ideia. Nesse dia comprei 6 jazigos. Até se cuspiu. Ou seja, como os idosos são hipoescluídos. Comprei 6 jazigos, fiz muito dinheiro a vender jazigos, portanto fiquei com o meu jazigo gratuito, recuperado gratuitamente. Não, depois revendeu os outros. Revendi os outros, não tenho os jazigos A comigo. Mariana Mas agora Mortágua vamos dizer, ainda não descobriu eu estou a trazer este esta negócio, história. senão- Eu estou a trazer esta história porque a decisão mais difícil que há na nossa vida, não, é o que é que vamos pôr na pedra dos jazigos em vida. E essa é uma decisão que nos Tens leva... de pôr logo a... Isto é uma decisão que tu podes sempre apagar a pedra, mas quando estás a recuperar um jazigo, a primeira coisa que pões é o nome na porta, não é escritório de advogados, estás a dizer que é má função, mas tens o nome na porta, está lá, pões o nome na porta. Podes pôr o nome de quem não gosta. Podes pôr o que tu quiseres, és tu que estás a pagar, é uma decisão Exato. tua, não precisas de perguntar a ninguém, é o teu jazigo, pões o nome da porta. E depois a frase difícil é o epitáfio. Podes pôr a data em que tu nasceste e depois há uma parte que está em branco, deixas a pedra posta, do mesmo corte, para ser pôr, aquelas coisas todas. Que é a data de... Mas é para vos dizer que é muito difícil nós assumirmos porque é que queremos ser lembrados. E posso-vos dizer que em nenhum momento da minha reflexão, e que alguém se quiser ver, posso dizer Rua no Cemitério dos Prazeres, mas vão ter que ir ver essa parte que eu não conto. Portanto, podem passar lá em turismo. Mas a reflexão do que é que vocês vão escrever na pedra, do que é que algum dia querem ser recordados, eu nunca pensei um segundo em nada do meu trabalho. Nunca um microsegundo passou na minha vida dessa jornada. E, portanto, fazer a jornada em vida do que é que nós queremos ser recordados enquanto cá andámos foi uma jornada para mim muito interessante, à conta de ter feito dinheiro, que para mim é sempre muito importante também no meio. Ou seja, se houver um bom negócio, eu adoro um bom negócio. Mauro, tem limite de caracteres ou não? Tem o que tu quiseres, claro, compras o tamanho do teu jazigo. Podes pôr letra pequenina, podes pôr grande, podes pôr dentro, podes pôr fora. Podes pôr Tem todo um praia. cenário de cenas que dá para pôr no negócio que eu não conhecia. E depois quem é que tu queres? Não Quem há fez o decoradores jazigo? de jazigos. Quem é que tu queres? O homem que fez o jazigo do Eusébio da Amália. Queres o melhor? Podes. É o teu jazigo. Depois levei lá os putos a ver os putos. Pá, mas isto não tem casa de banho. Filho, isto aqui não vai dar para casa Não de é banho. possível. Tem casa de banho. Falta a televisão para ver. O que é que a gente aqui vai fazer? Nada. Eu acho que vou comprar o jazigo. Pronto, mas para te dizer isso e para dar essa curiosidade, eu não sei se algum de vocês já viu a série Billions, que é uma série muito engraçada, tem um episódio específico sobre jazigos, já eu tinha ido na minha jornada, fiquei muito contente, comprei o melhor do que o dele. Mas para brincar. Portanto, primeiro episódio que é sabermos onde é que vamos chegar e o que é que queremos ser lembrados, e eu acho que isso é importante para estarmos confortáveis connosco, com o nosso percurso, com quem nós somos. E, portanto, aqui este episódio aqui, um outro episódio que é partilhar com vocês, dizer que aos 40, e a Rita sabe disso, e eu conto a história também muito rapidamente, eu aos 40 atingi a minha autonomia financeira, ou seja, eu tinha um Excel desde o início,
em que tinha posto um valor do qual queria atingir e que no dia que atingisse deixava de trabalhar. Eu atingi esse valor, tinha 32 anos, mas achei que tinha sido pouco ambicioso e resolvi triplicar o valor. E atingi esse valor quando tinha... Não é financeiro, não calculou bem. Assumo que se calhar pensei pequeno à dimensão do que eu achei que deveria ser o meu target e depois quando lá cheguei disse, pá, isto se calhar não vai dar com esta qualidade de vida que tenho hoje, este horizonte não vai ficar resolvido. E, portanto, multipliquei-o por 3. E atingi esse valor aos 40 anos. E eu, no dia que tive 40 anos, disse, pá, game over e terminar. E a minha mulher disse uma coisa que para mim foi importante, porque vai ao segundo propósito que quero partilhar convosco, que tem a ver com o exemplo que somos para os nossos filhos. Ela disse, que raio de exemplo é que vai ser para os teus filhos? Eles vão achar que é tudo fácil. Eles já não são um bocadinho spoiled, vai ser tudo demasiado fácil. Portanto, tens que assumir o compromisso que não trabalhas por dinheiro, mas trabalhas por eles. O exemplo deles estarem. Uma coisa que eu faço sempre onde estou é imagino sempre que na sala estão os meus filhos ou os filhos das pessoas que estão a falar. Portanto, nunca deixo ninguém tratar-me de forma que eu não me orgulhasse que se os meus filhos estivessem na sala e nunca trato ninguém que os filhos de outros não se orgulhassem se eles estivessem na sala. Isso é um critério que eu uso em todo o momento. Ou seja, tenho conversas duras como tenho com os meus filhos. Mas tem que ser dentro de um determinado respeito e urbanidade que eu nem sempre vejo em muitos sítios, independentemente das organizações maiores ou melhores. E tive o privilégio de trabalhar 18 anos na Microsoft, tendo saído há 4 meses para uma jornada diferente, onde agora só uso fato e gravata, porque sou obrigado, passei para um mundo diferente, e já contarei isso, em que tive que comprar fatos, camisas de botões de punho, alfaiates, tudo, essas coisas todas, acabou os Cool Kids, deixa lá essas coisas, vai lá para fazer outra coisa. Mas isso é outra história que contarei. Mas para vos dizer, só para terminar esta parte, e não é que acha que há algum segredo grande do que eu tenha feito. A Rita tem outra coisa. Eu conto-vos a história. Eu várias vezes na minha vida tive momentos errados. Cheguei tarde a situações onde outros todos tinham estado bem. Ou seja, eu cheguei em 2001 a começar a trabalhar, depois de toda a gente ter ganho das dot-coms, e eu recebi o arrebentamento das dot-coms. Que foi uma maravilha. Ou seja, estava tudo a falar do dinheiro que tinha feito, e eu disse, então, e agora? Agora acabou durante muito tempo, agora acabou. E quando o mercado começou a pôr, tivemos a famosa crise de 2008, em que foi tudo outra vez ao lado, desapareceu tudo errado e não sei o quê, portanto, não havia nada. Mas tive o privilégio de, durante 10 anos, ou mais ou menos 10 anos ou 11 anos, as ações da Microsoft, e eu conto-vos a história muito rapidamente e fácil. Se vocês olharem que, em média, durante 10 anos, havia 50 mil euros de ações que dão de prémio normal, que não é nada que nenhum de vocês fique a achar que foi um fenómeno, não sei o quê, por aí fora. Porque as ações da Microsoft, durante 10 anos ou 11 anos, estavam entre $20 e 30. Hoje valem 400. Ok? Portanto, se puserem 10 anos de ações só de poupança, rigorosamente mais nada, e a seguir as multiplicarem por 10, percebem que a economia ou a autonomia financeira não vem por nenhum planeamento ou alguma questão eliminada, e é também estar um bocadinho no sítio certo e aproveitar a hora certa desse momento e desse crescimento e poder monetizá-lo, ok? Portanto, tomei uma decisão diferente da Rita, não por opção, mas porque gosto da minha mulher e achei que ela tinha razão, como sempre. Portanto, obrigado. Sim, querida. E conto os dias para o meu filho mais novo fazer 18 anos, foi isso que foi combinado, menos um. Mas para vos dizer ao contrário, que é, se estou a trabalhar, que quero ser o melhor, e tudo o que me meto e faço, quero sempre de Portugal para o mundo, de onde for para o mundo, e querer conquistar o máximo possível, porque aí eu costumo brincar que a mim só me alugou a cabeça, e portanto se for para me alugar a cabeça que seja cara à hora, e desse ponto de vista gosto dessa jornada de sucesso. Mas para vos dar este momento que às vezes o momento certo não é um momento planeado, não é um momento pensado, a sorte dá muito trabalho, é sem dúvida, mas não há capacidade que possa ser provada sem oportunidade. E encontrar algumas oportunidades são muito importantes. E agora vou ao momento da oportunidade que tive na Microsoft, que é uma história engraçada. Um dia fui a Seattle como cliente da Microsoft e saí funcionário da Microsoft. Uma coisa engraçada, eu nunca tinha feito vendas na vida, eu fiz uma carreira que dizem os meus colegas correu de forma boa nas vendas e agora regressei à origem, à consultoria. Na altura, eu comecei a minha carreira como consultor da Accenture. Nós, se formos consultores, temos a mania que somos melhores que todos os outros juntos, que somos a última água do coqueiro, que somos assim alguma coisa mais fantástica e que conseguimos ver mais do que todos os outros. Fomos assim com um achómetro um bocadinho maior do que os outros, portanto
Tem ali uma coisa que é posta na veia desde cedo, que aquilo o achómetro é melhor porque é paga a hora, tal, uma coisa mais. Portanto, estava no cúmulo do meu achómetro e porquê? Porque venho de família em que nunca houve fome, mas nunca houve fartura, ou seja, não havia peixe e carne nas refeições todas. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e posso-vos contar todo o tipo de trabalhos hilariantes que eu não consegui fazer e, portanto, percebi que tinha que estudar, porque não tinha jeito nem para apanhar tomate, nem para descascar pinheiros, nem para as obras tinha jeito, não tinha muita força para andar a carregar baldes de água. É que não é fácil andar a subir andaimes com baldes de água, não é fácil, chegavas lá acima nem havia água, volta a descer o andaime, torna a levar água. Portanto, digo-te, tenho muitas experiências de trabalhos de verão e, portanto, sempre percebi que tinha que conquistar alguma coisa de diferente. E quando consegui chegar a consultor, e já lá vamos à história do consultor, achei que tinha, à altura, fato e gravata, achei que tinha o achómetro no auge de que nunca poderia ser outra coisa. E um dia fui convidado para ser vice-presidente do Instituto Português da Juventude e tinha 26 anos, portanto era utilizador do cartão jovem e podia fazer políticas de juventude, porque enquanto consultor tinha dado uma palestra. E, na altura, o Durão Barroso achou piada à intervenção que eu fiz e convidou-me para uma dessas coisas do Instituto Português da Juventude, ao qual eu cheguei com um PowerPoint, achei que ia fazer aquilo em 3 meses, ao fim de 3 anos, 5 ministros depois, que é aquela coisa que uma pessoa aprende, yes minister, e que vai mudando, e que às tantas, o PowerPoint que fiz, cheguei à conclusão que não consegui fazer em 3 anos e aprendi tremendamente. Acho que essa foi a minha maior escola de gestão, que existem pessoas fantásticas na função pública. Existe uma desmotivação muito grande porque aconteceu-lhes tudo na vida, ou seja, todos são penalizados por iguais. Lá não é uma cultura de mérito, é de penalização. E, portanto, nem se corta aquilo que é melhor menos. São todos cortados por iguais, ou seja, o melhor funcionário é tão cortado como o pior funcionário, que é um princípio diferente. E depois há sempre 2 pessoas na função pública que são os responsáveis de fazer lá tudo. E onde é à procura deles 3 anos, não os consegui encontrar, que era o alguém e o ninguém. De quem é que fez isto? Ninguém. Quem é que vai fazer isto? Alguém. E andei nisto muito tempo entretido entre o alguém e o ninguém. E andámos entretidos nisto há algum tempo. E uma das coisas que fizemos na altura, nas coisas tecnológicas, foi um portal. E esse portal tinha sido inovador, fomos convidados para a Microsoft vir apresentar o portal, fomos com uma série de outras pessoas do setor público e um dia ao jantar estávamos a falar, os colegas que tinham ido da administração pública lá a esse jantar e perguntaram-me, então, mas porquê é que tu fizeste esta tecnologia ou fizeste esta coisa desta maneira? E eu expliquei. E no final diz-me, então viemos nós à América ouvir isto e os gajos aqui não conseguiram explicar a gente e tu é que explicaste isto ao jantar. Agora já percebi. E estava lá uma pessoa da Microsoft, tu conheces bem, e nós começámos a trabalhar depois disso, disse-me assim, já pensaste ir para vendas? Disse, vendas? Mas tinha a minha mãe, os sacrifícios que fez e o meu pai, não é para ter um filho vendedor, mas estás maluco? Sou consultor, então e agora sou do Conselho de Administração. Então, mas eu agora vou para vendedor, então, mas o que é a tua vida? E ele disse-me uma coisa engraçada que foi, que um grande vendedor disse-me... Bem vendedor. Um grande vendedor disse-me assim, mas tu conheces algum sítio melhor? O que é que tu queres fazer? Eu disse-lhe mudar o mundo. Mas conheces algum sítio para mudares o mundo do que da Microsoft? Achas que vais ter algum sítio onde tenhas mais ferramentas para impactar pessoas do que a Microsoft? E aquilo ficou um bocado dentro, disse assim, pá, não quero ir para vendedor, mas aquela coisa tem um poderio de podermos... Poder de fogo, e conseguimos fazer algumas coisas de poder de fogo, a história nem conta todas bem dela, mas um dia peguei no e-mail e isso é que começou a correr a carreira melhor. A gente vai àquelas conferências grandes da empresa e o CEO diz, se houver alguma coisa que ninguém resolve, está aqui o meu e-mail, mandem um e-mail, façam aquelas coisas, não é? É o da secretária, por norma. Não, era o dele mesmo. Era o dele consegue mesmo ver. Na Microsoft nós conseguimos ver o e-mail de todos os executivos. O maluco um dia cansou-se assim, pá, está aqui esta história. O e-mail do Bill Gates era billg@microsoft.com. E um dia mandei um e-mail para o CEO de um projeto que ninguém me tinha apoiado nem em Portugal, nem na Europa, nem na região a seguir, e eu já andava entretido naquela coisa. A história depois conta uma história menos bonita, mas na altura a ideia era boa, que era dar um computador a cada criança em Portugal. Depois o resto da história não termina necessariamente bem, mas na altura tinha um enquadramento interessante. Só estou a dizer que do ponto de vista de que se a única coisa que transforma o mundo é a educação, e dar acesso à educação combate todo o resto do acesso, e portanto desse ponto de vista para mim achava surreal que a Microsoft quisesse cobrar software a um preço diferente, e eu escrevi e disse, olha, aqui uma oportunidade, somos o primeiro país, estamos na Europa, estamos nisto, temos estas coisas, não sei o quê. E o gajo mandou o chefe de gabinete ligar-me. Portanto, que eu sou pânico, estás a imaginar o que é um gajo júnior,
baixinho de organização, e de repente era o gajo que estava a falar para o gabinete, para o CEO, e vamos fazer, e é um projeto para fazer, e é para apoiar e para fazer. Isso deu uma aceleração na carreira, cheguei à Comissão Executiva da Microsoft com 30 anos, e isso deu-me um conjunto de oportunidades diferentes, e portanto trabalho remotamente desde 2014. Lembro-me o ano, e vou-te dizer porquê, porque falhei o nascimento do meu filho no meu último trabalho físico e presencial. Não, estava a trabalhar presencial, e não tem a ver a mudança de uma com a outra, estava no final de a minha mulher teve o miúdo 2 meses antes de nascer, e eu estava em Seattle e não devia estar, porque disseram, e tal, ela já está em repouso, mas 7 meses e tal, vai, não vai? Vai. Fui com clientes para Seattle. Quando embarquei estava tudo bem. Quando aterrei em Londres, mensagens pim, 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 pim. Aquelas coisas malucas. Já era pai. Que é sempre aquelas coisas que marcam durante algum tempo, não estavas lá, não é? Aquela cena, não estavas lá. Mas para dizer isto, quando comecei a trabalhar remoto em 2014, por outras razões da vida, que não tem nada a ver com Covid, nem nada, era simplesmente porque passei a ter um rolo europeu que tinha responsabilidade sobre 14 países. Na altura em que calls com vídeo se fazia era só mesmo com telefone, e comecei a trabalhar de casa e tinha um P&L bastante grande, 20 bilhões, portanto, robusto na área. A pessoa que nos ajuda em casa foi perguntar à minha mulher, isto está a problemas, é que o patrão está em casa agora o dia todo, não se desmonta daqui. Foi à vida, ou como é que é? Devo estar preocupada e está para acabar... Só para a gente perceber o choque cultural que é num determinado momento. Ou seja, eu poder levar os filhos à escola ou passar a ter um horário muito mais nórdico nas rotinas da vida, porque se começava muito mais cedo em casa e se terminava muito mais cedo, foi um choque que é muitas coisas. Para contar aqui, entro na Microsoft por um acaso da vida não planeado, eu normalmente tento planear tudo até o jazigo, e este não foi planeado ter ido para uma carreira de vendas, e há cerca de 1 ano atrás tive pela primeira vez um chefe que era mais novo do que eu, e eu disse, bem, a curva mudou, eu gosto de estar à frente da curva. Portanto, eu sempre fui o mais novo das equipas que liderei, e um dia tive o Corey Sanders, que foi CVP com 39 anos, e eu disse, já houve aqui alguma coisa que eu falhei. Portanto, o Edge mudou. E gostei de aplicar a minha mesma história que a gente ouve contar 50 vezes e que as aplica outras 50 vezes a outras 50 pessoas. Não tem a ver com a capacidade. A gente tem que ter percepção que os ciclos irão acabar e evitar que eles se vão arrastar. E, portanto, disse, sim, eu gosto da história do urso, que é nós não temos que ser os mais rápidos, temos a correr mais rápido que o urso. Quando vês um a correr muito mais rápido do que tu, tens que pensar que pode ser tu o próximo dia a apanhar o urso. E eu não gosto muito que o urso decida o futuro por mim. E disse que ia fazer outra coisa e voltei à consultoria, porque sou um orgulhoso consultor. E, portanto, voltei ao meu início. O achómetro. Exato. E quis aproveitar o benefício da Microsoft e, neste momento, lidero a parceria da PricewaterhouseCoopers para o negócio Microsoft em toda a EMEA, para juntar o melhor dos dois mundos. EMEA, Europe, Middle East e África. Esse, mais ou menos, esse, acho que é um... Não sei. Não, pronto, obrigada, Rita. Portanto, dessa parte, e portanto, vim ontem de Riad para Madrid, onde vivo de domingo a quinta. A minha família não está em Madrid porque fizeram a pergunta que era relevante, conversava convosco há pouco sobre isso, que é, e o pai vai estar em Madrid? Não, o pai vai andar sempre a viajar, então porquê é que a gente vai para Madrid? Não deixem-se estar em Lisboa porque tem o vosso sistema de apoio e o pai, quando tiver que ir, vai. E faz. E, portanto, com isto não vos falei muito da minha carreira propriamente dito, mas falei-vos um bocadinho sobre mim, porque eu acho que nestas coisas é conhecer-vos. Falta dar 2 notas. Das experiências que mais me marcaram, fui 7 anos bombeiro municipal, onde aprendi muito sobre a realidade de tudo o que vocês possam não imaginar no dia-a-dia. Tudo o que é e também falávamos disso há bocado, eu acredito no OBS, mas no homem naturalmente mau, porque vi das coisas mais assustadoras sempre, e, portanto, sou uma pessoa que não confia muito. Quando confia, mas por natureza sou desconfiado. E, portanto, fui bombeiro 7 anos. Uma experiência tremenda desse ponto de vista. Muito, muito, muito interessante. E a outra, já perceberam por aqui, benfiquista doente, fanático. O primeiro ordenado que fiz para mim foi para eu ser sócio do Benfica. Fugia da escola para ir ver jogos da Liga dos Campeões, onde ia de comboio da Brands. Eu não sabia onde ir, no tempo não havia telefones. Onde é que anda? Depois, à segunda ou terceira vez, percebeu, hoje jogo ao Benfica. O puto deve ter-se tirado. Mas ele aparece. E, portanto, são essas 2 características. Falei pouco de trabalho, porque eu acho que
nestas coisas as partes mais importantes das nossas relações são as humanas e calando-me dizer que a primeira vez que entrei na Microsoft e pediram para fazer um team building, e porque eu gosto de liderar sempre pela frente, e por exemplo, fomos todos fazer uma garreada. E a coisa mais brilhante, a Rita tem fotografias, portanto... disso, e a coisa mais brilhante que houve é que todos os séniores, todas as pessoas, quando entrou a porcaria de uma vaquita, vazaram todos. E a gente uma tem fotografias vaquita? Tinha uns cornos assim deste tamanho. Mas apareceu o líder... Não, mas estou-te a contar a história. Eu sou ribatejano da coisa e, portanto, ficaram dois. Olha, eu fiquei, que é aquela eu história de com quem é que a gente fica no fim do dia quando há granel. Quando há granel... Mas quem? Tu e o Mena? Não, o Mena... não, foi o Paulo Fernandes. O Batalha. O Batalha, ok. Foi um gajo que me surpreendeu, que é onde a gente aprende, que é aquele que não conta, foi o que lá ficou quando houve granel. Nós apoiamos o grupo Forcados da Moita. E para dar esta história de contar que às vezes nas situações extremas é que nós vemos quem é que podemos confiar e quem é que nós podemos contar, e a única característica sempre, e por isso é que muita gente normalmente, e tu isso podes ser testemunha, gostava de estar nas equipas onde é que eu estava, é porque nunca deixava aqui ninguém, ou seja, a gente vai até ao fim. Vai cá, vamos até ao fim. A gente definiu isto, vamos até ao fim, não cai ninguém. E nem sempre, muitas vezes, na vida acontece isso, porque se cria aqui um bocadinho a ideia que somos todos uma grande família bonita, isto é só trabalho, e há aqui o outro lado, sim, devemos ajudar, mas depois as pessoas ficam altamente chocadas e vão abaixo quando percebem quando há uma redução que tem que ser aplicada e acham, mas como é que uma família, a gente não corta metade de uma família, ou nós não fazemos outros pontos, ou seja... Eu acho que uma empresa... Eu acho que devem ser apoiadas ao máximo, não, ou seja... Não, mas eu sou total, eu tenho uma família, é muito boa. Mas às vezes cria-se aqui um bocado da cultura demasiado... As empresas não são família, não pode haver, no dia em que houver esse risco... Eu vejo às vezes muito aqui a teoria de que a empresa é a extensão da família, eu acho que muita gente gosta. Que confunde os dois momentos, eu acho que isso não é necessariamente saudável. Mas para vos contar aqui um bocadinho de quem eu sou enquanto gestor, e portanto já atingi o que eu queria atingir profissionalmente, que era somente uma coisa, que era a minha independência financeira. A vida correu muito melhor do que o que eu pensava, portanto bati o elevador social, o da 1% of the 1%, a história toda bonita. Desse ponto de vista, a única infelicidade que tenho é que ela é poucas vezes replicada. E, portanto, estamos muito longe enquanto país e enquanto sociedade que esta seja a regra e não a exceção. E, portanto, é muito triste que o meu primeiro ordenado, 20 e tal anos depois, é o primeiro ordenado da maioria das pessoas e algumas vezes é mais baixo e as oportunidades são menores e essas coisas todas. E, portanto, é isso que me entristece um bocadinho na nossa sociedade. Tentei mudá-lo e depois percebi que não tinha cura, portanto também dei um bocadinho da minha vida a alguma componente política, mas cheguei à minha frase de que todo o esforço inútil leva à melancolia e eu não estava a conseguir que aquilo fosse a lado nenhum e portanto achei que o melhor era ir fazer outra coisa com o meu tempo, esse meu privilégio, e desse ponto de vista falta-me, como vos disse há bocado, uma coisa que gostava de ver antes de morrer, que era o Benfica levantar uma Liga dos Campeões, que não depende necessariamente de mim, mas as coisas que dependiam de mim estão escritas no meu jazigo e fica essa parte. E agora tem que ir lá. E, portanto, fica só esse suspense para essa parte e pronto. Tiveste algumas delas nas jornadas. Sim, senhora. Mas eu disse logo, quando foi doutor que entrou, eu fiquei logo atrás. Eu disse logo, eu não vou, eu fico aqui. Tu deves ter o teu OneDrive e, portanto, posso-vos dizer uma coisa. Foi a primeira vez, portanto, tinha começado a usar óculos. Posso-vos contar essa parte da história, porque as histórias têm sempre lados não giros. Portanto, foi que quando me disseram assim, olha, tu não tiraste os óculos, já vinha a vaca a correr, tirei os óculos, veio uma marrada de frente, parecia uma bola de bowling, toda rasgada, 3 dias a comer com uma palhinha. Não estou a brincar. Não estou a brincar, é porque não vi o touro, é aquela citação, viste? Não. Mas ele viu-te a ti. Pumba! Uma bocada. Sim, era um polo azul. Não. Mas, epá, se tinha 150 quilos... Não. Se aquilo é uma vaca... Estava uma brincadeira. Estou a falar sério. Mas veio uma mocada, veio uma cornada mesmo à sério. Ainda tenho aqui uma Eu tenho uma foto, se quiser eu depois mostro ali. Quem quiser depois vem ter comigo, eu mostro. Mas isso mostra que é liderar pela frente, independentemente das condições adversas. Eu levantei-me, fomos buscar a vaquinha, eu e o outro que lá ficamos, e depois a parte bonita é que depois da gente agarrar a vaquinha 2, vieram todos a correr, tirar fotografias para agarrar e que estavam não sei o quê, que é a parte do sucesso e que vieram. Mas eu também não fui buscar. E essa é a parte engraçada, porque a partir daí eu sempre disse, olha, quando há granel, batalha, vamos os dois. Porque quem é que fica? É a mesma coisa, se há algum problema num bar, uma discussão, se há alguma coisa, quem é que fica? Quem é que são os nossos que ficam? Eu acho que tens outra coisa muito gira, que é a questão do exemplo. Ou seja, eu sempre. Eu acho, de facto, nunca peço nada a ninguém que eu não seja capaz de fazer e que não faça primeiro. Mas depois de saber fazer, digo, opá, isso agora... Agora é responsabilidade de alguém. Mas pegando mesmo nessa análise autocrítica, não é? Sim. Nelson, é um bocadinho para os dois também, mas começando aqui pelo Nelson,
enquanto líder, não é? Enquanto gestor de pessoas, na relação toda com todos os stakeholders, não é? Eu acho que fica evidente aquilo que são as tuas virtudes, e para quem te conhece melhor e estudou um bocadinho mais sobre aquilo que é público também, e é absolutamente admirável, mas numa análise autocrítica, o que é que tu gostarias de ser diferente, ou de potenciar, ou de melhorar enquanto líder? Eu acho que a parte... Não é só falar de virtudes. Não, eu tenho muito, infelizmente, tenho muitas não virtudes. Eu acho que há uma que me caracteriza muito, eu respondo muito emocionalmente à primeira vez. Ainda hoje estávamos a discutir o meu negócio, nós temos OTC, não é? Portanto, o Goronzan e outros produtos, e o negócio está a fugir muito da farmácia para os supermercados, não é? E eu tive uma má experiência com um dos grandes servidores, há 10 anos, que eu acho que nos enganaram-nos contrato, e eu ando há 10 anos a proibir que aquela empresa entre ali dentro. Portanto, não há contacto qualquer com aquela empresa. E hoje vieram-me falar disso. Aí eu explodi, vinha no carro, aquilo foi... Disse as asneiras todas que vocês possam imaginar, mais as da vaquinha que bateu no mal. O bezerrito. Eu mostro, quem pedir. E depois a resposta foi emocional, mas depois também dou o direito à outra pessoa de poder puxar-me para o racional. O que é que eu acho que é muito mau nisto? Primeiro, quem não esteja habituado leva ali com um choque e pode desistir. Também me dá para avaliar as pessoas que depois tentam-me levar ao meu nível racional. E eu aí, de facto, não sou... A primeira resposta é quase sempre emocional. A segunda, às vezes, defender as pessoas até aos limites e aí tornar os negócios mesmo não tão rentáveis como poderiam ser, e não perceber que, apesar do foco ser aquele, não querer dispensar no caminho de pessoas que podiam ser dispensáveis. Eu acho que tenho essas duas no meu trabalho. Na minha vida, às vezes, não consigo definir bem as prioridades. A minha mulher vive no Porto, eu vivo em Lisboa. Ela não está, pois não. Portanto, tenho o casamento ideal. Não, é porque é depois de estar a chegar. Ela vai. Mas o que significa que, às vezes, não temos tanto tempo, como dizia o Mauri bem. Eu fui responsável também Reino Unido e Irlanda, a dada altura, e ainda sou por África. E as viagens implicam que não temos tempo. Portanto, e a gestão do tempo é uma coisa que nós podemos fazer de forma inteligente. E eu, a dada altura, não o soube fazer. E não sabendo fazer, o que aconteceu foi que ou damos prioridade a uma coisa ou outra, o trabalho às vezes ganha, e ganhou sempre comigo, e infelizmente acho que foi outra coisa que eu não fiz mal. Quarto ponto de melhoria que eu acho que devo ter. Às vezes tendo a fazer muito micromanagement, e isso aborrece muitas outras pessoas, como é normal, porque damos responsabilidade, damos a accountability para decidir, e depois vem o tipo meter-se no meio do processo. Portanto, e eu isso estou claramente a melhorar. Que fazes? Eu acho que é... Domínio excessivo da componente técnica do negócio? Não, eu acho que é mesmo por gostar, porque eu confio nas pessoas que o estão a fazer. Como disse, até algumas fazem muito melhor do que eu, mas de facto depois, como eu quero que o resultado saia bem, porque é bom para todos, gosto de me envolver também no dia-a-dia das atividades. Deixa-me fazer-te uma sugestão. Não tenho muito para fazer, a bem da verdade. Deixa-me fazer-te uma sugestão. Assim por causa exatamente disso, eu faço sempre uma coisa, que é a pergunta: quem é que não quer uma determinada conta que atribuo a mim mesmo? E o meu único gozo é esse, é dedicar X. É minha. E aí, quando me dá para micromanagement, giro-me a mim próprio. Que é rir, por exemplo. Mas eu sou ingerível. Que é uma mas sou eu gerir-me a mim mesmo, estás a perceber? Ou seja, eu fico com... vocês não são capazes de fazer, então vamos aqui à pior coisa para ver se dá para fazer ou não dá. Não, mas é tramado. Eu não estou a brincar. Eu não tenho assim tanto que fazer. Vou ser honesto. Eu estive na empresa de manhã, à tarde na fundação e às 4 horas aqui. E estive na empresa de manhã, fiz uma videoconferência remota. Agora, Teams? no carro, Teams no carro. Teams, ok. Às 7h30, porque a Itália era 8h30, portanto, mas eu não tenho assim tanto que fazer, porque as pessoas estão lá, sabem o que é que têm que fazer? Portanto, eu vou ver. O nosso objetivo é tornar-nos sempre redundantes. Essa era a minha pergunta. E eu é. Já está. Está 0-0. Mas great minds think alike. Está a passar, está a fluir. Portanto, ou seja, eu de facto, eu acho que criei o meu macroambiente que não tenho. Se me disserem assim, se eu passar. Isto não digo a ninguém. Se eu passar lá uma manhã por dia, em metade do dia, chega.
perfeitamente, porque as pessoas que estão lá são responsáveis, só me ligam quando é necessário, não me mandam e-mails com mais de 2 parágrafos, porque eu não me leio. Ou porque não tens o Copilot ainda? Não, Mas isso é outra coisa. Está a ver? Isso são outros 500, isso é outra coisa. Já está. Isso já precisas do consultor, já vi que vou para ligar a seguir. Isso aí já percebi que Não é. leio, porque nos inundam as caixas de disponível a correio todas com e-mails que uma pessoa nunca mais... E eu não leio, eu respondo mesmo a dizer, lamento, não li, porque é excessivamente grande para a minha inteligência disponível neste momento, seja quem for. E de facto as pessoas habituam-se a reduzir e a pôr, tenho este problema e sugerir esta solução que tem este risco, ponto. E aí a nossa vida torna-se imensamente mais simples do que aquilo que é. Portanto, eu não tenho de facto muito o que fazer, portanto, tenho alguma disponibilidade depois para fazer erros como um micromanagement, que meter-me em assuntos que não são meus e que só me devia ser apresentada é a solução e o resultado, nada mais. Eu aí Portanto, partilho um pouco também do mesmo problema. Já agora... não estou ao microfone que é meu. Exato, também não preciso. O meu Delegation funciona. mode, sempre. Mas deixaste-me a pensar numa questão. Quando tu, a primeira questão... Primeiro, agradeço, obviamente, a transparência, não é? Porque eu perguntei-te uma e tu disseste para mim 5 coisas que gostavas de melhorar, não é? Como nós temos 1000 Eu fiz todos. a minha autoavaliação Exato. agora. Portanto, Exatamente. E eu lembrei-me de uma conversa que tive há 2, 3 semanas, talvez, com um gestor, e isto pega também no assunto que as empresas não são famílias, eu estou completamente de acordo sobre isso também. Eu sou um consultor já há 20 anos, mas hoje Também em tens dia... achómetro, então. Também tens um achómetro. Também tenho um achómetro e um egómetro sobre alguns temas, pronto, vamos trabalhando sobre ele, mas na realidade a posição que eu acho que vou conseguindo em termos de credibilidade naquilo que eu faço vai-me permitindo largar o fato e a gravata e aquilo tudo e vou-me sentindo confortável com isso. Mas isto para dizer o quê? E estava a falar com um gestor que eu conheço muito bem há muitos anos e que de facto cai sempre naquela... 2 tentações, uma que falaste agora também, da microgestão, mas eu queria ir para a outra. Quando tu falaste da componente da emoção, que às vezes é mais emocional naquele momento, não é? Na reação eventualmente. E juntando isso ao outro tema de que as empresas não são famílias, não são para gerir como famílias, eu lembrei-me porque a discussão que estávamos a ter ao almoço era que é aquele gestor que é também empresário, o dono da própria empresa e um conjunto de empresas, tem uma ligação emocional tão boa e tão saudável com os colaboradores, de preocupação, de tratar, de saber como é que está a família, de apoiar, tudo que não falta em absolutamente nada. E isso cria uma cultura naquele ecossistema, é uma cultura mesmo muito boa. Na realidade, ele tem sempre 2 chapéus, porque tem que ter. Há um negócio para gerir e decisões financeiras, seja um despedimento, seja uma admissão, seja um corte, seja aquilo que for, seja uma repreensão dura, não é? E quando a assume, quando a tem, e quando tem que tê-la, as pessoas veem como uma traição, não é? Porque se misturou o ambiente familiar com o ambiente empresarial. E quando nós falamos em universos, não é onde eu mais trabalho, mas no universo PME, essa é uma constante absoluta e assustadora. Confunda isso. Eu acho que o problema das PMEs e da produtividade e das grandes empresas também existe, é claramente a falta de qualidade dos líderes. Eu acho que nós não temos lideranças boas, ponto. Porque qualquer empregado ou colaborador de uma empresa bem liderado, e nós vemos isso, a licenciatura não dá nenhuma inteligência superior a ninguém, mas nós quando vemos que nós devemos ser o pior país da Europa em termos de gestores, donos de empresas licenciados, nós percebemos que há ali um limite em que o próprio patrão não quer largar o negócio, não vai contratar um gestor que está habituado a ganhar 20 mil euros ou 15 mil euros e o patrão acha que aquilo é um disparate. Eu tenho um amigo que tem uma empresa que fatura 400 milhões de euros e não quer pagar 5 mil euros a um diretor-geral de uma das áreas de negócio. Eu disse, quem paga... You pay peanuts, you get monkeys. Não se quer tornar redundante na organização. E depois contrata alguém, está sempre a meter o dedo. Portanto, quem tiver qualidade que esteja lá vai-se embora passado um mês. Portanto, eu acho claramente que o nosso problema é, e ontem eu via de um consultor curiosamente isso, ontem estive no congresso da CIP, no Porto, e o gestor concordou comigo, porque eu tenho um achómetro maior que o dele, que eu acho que o nosso problema é claramente um problema de lideranças, e eu acho que temos um outro problema, vivemos todos à custa do Orçamento de Estado. Eu acho estranho quando o país para em outubro, porque à espera da votação do Orçamento de Estado, eu fico assim, mas eu giro uma empresa privada, podem afetar os meus impostos, mas não há assim uma disrupção tão grande que vai matar, mas toda a gente para o país todo, inclusive eu, para esperar o que vai sair do Orçamento de Estado. Mas acho que a qualidade é... Deixem-me só pegar no remoto. Nós temos trabalho remoto.
não o temos é formalizado. Quem quer trabalhar remoto, informa e fica em casa a trabalhar remoto. Temos uma colega que vive das Caldas, que vinha todos os dias, trabalha remoto. Mas trabalha remoto com um objetivo. A empresa tem de ser beneficiada e ela tem de ser beneficiada. Portanto, quem não queira usar gravata, não usa gravata. Informa que não vai usar. Portanto, eu prefiro a gestão mais individualizada do que tornar aquilo tudo macro. Ou seja, é tudo cinzento, é tudo azul. Eu ando sempre de gravata. Mas eu não quero toda a gente igual a mim. Eu quero pessoas diferentes de mim. Agora, o que eu acho é que cada um se deve adaptar. Quem quer usar gravata, usa. Quem quer... o financeiro hoje não estava, por exemplo. Disse que ele mora em Azeitão, estava em casa. Portanto, disse, hoje vou ficar em casa. Fica em casa. Portanto, ou seja, eu acho que esta gestão, que é um bocado selvagem às vezes, para algumas empresas com regras mais rígidas, é muito mais adaptada a cada um. E dessa parte eu gosto. É evidente que 50 mil pessoas é impossível de fazer, mas eu tenho 170 também. Não é assim tão difícil de fazer aqui. Não é? Portanto, ou seja, nós adaptamos muito a organização àquilo que é o modelo. Embora eu continue a achar que o trabalho remoto nós devemos, pelo menos 2, 3 dias por semana, as empresas têm de se juntar, porque senão... Eu fiz o onboarding de uma pessoa, de um diretor-geral para o Reino Unido, remoto, é um pesadelo. Para além de que ele, passado meio ano, foi-se embora, não é? Claro. Nunca me viu, eu só o via na televisão, e nem percebi se ele era baixinho, gordo, nem sabia se estava de cuecas a falar comigo ou se estava de... Portanto, o que interessa é a competência. Portanto, nem percebi se ele era competente, porque ele dizia-me que havia Covid. Portanto, ou seja, eu acho que é... Deixa-me só interromper-te. Ontem eu sigo o Kevin O'Leary, aquele do Shark Tank, o Mr. Wonderful, no Instagram, e no outro dia ele estava a dar uma entrevista para a CNN. Ele estava a dar uma entrevista para a CNN, sentado num banco alto, de calções, de chinelo, mas depois de parte de cima estava de fato e gravata, e estava super bem. Ele estava em Miami, devia estar um calor dos diabos, portanto estava otimamente bem de calções. Acontece a todos, quem nunca? Eu faço isso muitas vezes. Até eu já fiz maquilhagem, tudo penteado e tudo, e estava de calças de pijama. Faço Quem várias nunca? videoconferências de gravata e boxer. e de calção. Uma pessoa fica chinelinho e boxer e é uma coisa... Eu aí confesso que tenho um problema, porque eu até a trabalhar em casa, sem videoconferência, sem nada, eu tenho que estar vestido como se estivesse... Não me consigo concentrar. Eu não. Descalça sempre. Não consigo concentrar. Sempre descalça. Primeira coisa que eu faço quando chego a casa é olhar para os meus... Agora não, eu ia cheirar mal, era difícil. Primeira coisa que eu faço quando chego a casa é descalçar-me, ando o dia todo descalça e não consigo, adoro mesmo estar descalça. Acho que parece aquelas coisas esotéricas, mas conecta-me muito mais com... É verdade. Não é? Mas eu gosto muito mais. Eu sei ler as mãos. Portanto, também tenho um consultório que faço isso. Estou a brincar, não é? Agora até fiquei, o que é que eu fiz agora com as mãos? Não, mas sei, tirei um curso, achei que era um valor que acrescentava. Nas conversas. Como estão a ver nas entrevistas. Agora já não sabemos o que é que vamos pôr com as mãos. A esconder, que é para não... Não estava. É engraçado, porque depois quando se diz isto no jantar de amigos, não é? Por norma, vamos desculpar as senhoras, são as senhoras que ficam sempre com aquele jeitinho. Nelson, eu vou morrer cedo ou não? Muito bom. Rita, o que é que ias perguntar? Eu ia perguntar ao Mauro, uma das coisas que nós aprendemos quase na Microsoft é tornar o nosso trabalho redundante, não é? Principalmente quando somos managers, e estávamos a falar de ser um manager redundante. Ele estragou-te a pergunta totalmente, viste? Não. E ser redundante não significa que não somos precisos para nada, significa que temos a capacidade de colocar as pessoas certas no lugar certo, a desenvolverem as competências certas, motivadas, e eu sempre vi isso em ti, por isso as pessoas queriam muito fazer parte da tua equipa, toda a gente queria fazer parte da equipa do Mauro, porque tu tinhas essa capacidade de escolher as pessoas, tinhas e deves continuar a ter. Estou a montar uma equipa nova. Pronto. Por acaso eu nunca fui da tua equipa, porque eu sou financeira e o Mauro sempre foi vendedor. E, portanto, eu dava suporte, dei-te suporte há alguns anos, mas... Agora feriste os sentimentos. Nenhum. Ele está muito bem. Mas a pergunta é... Melhorias. Coisas diferentes. O que é que tu achas que ainda, ao fim destes anos todos e desta carreira brilhante que tens tido, o que é que ainda podes desenvolver? O que é que ainda... Eu posso desenvolver muita coisa, já não quero desenvolver muita coisa, que são Okay. dois momentos muito diferentes. Ou seja,
Eu acredito piamente que nós devemos alavancar as nossas forças e não tentar normalizar as nossas fraquezas, porque há muita gente que acha que devemos normalizar as nossas fraquezas, que é investir no sítio onde não somos tão fortes e, portanto, estamos sempre na piscina dos afogados. Que é nadamos, fazemos esforço e aquela porcaria não anda para lado nenhum. Portanto, não sou da escola do combater os sítios onde sou menos forte e tenho muitas coisas que sou menos forte, ok? As que quero ultrapassar e que acho que têm um objetivo, foco-me e faço. Neste momento, como te digo, tenho um relógio na parede com o número de dias que faltam para o Manuel ter 18 anos. É esse o meu grande objetivo. Mas para vender as ações ou para... Não, as ações já as vendi todas. Portanto, posso-vos dizer que vendi a 375 e chegaram agora a 400 e toda a gente diz que fiz um erro, mas sou uma pessoa muito feliz. Portanto, retirei o risco. Quando saí, foi uma das coisas que fiz, foi over. E já tens o jazigo? Ou seja, estava dentro do business case da coisa. Mas para te dizer... Eu não vendi. Desculpa lá. Eu continuo a acreditar. A minha mulher entrou agora, é aquela que está ali. Portanto, agora é para mudarmos... ela fica toda envergonhada. Ela é engenheira. Mas para te dizer que, do ponto de vista de melhoria, há uma coisa que eu ainda não consegui ultrapassar e onde tenho investido muito o meu tempo pessoal nessa cruzada porque não encontrei ainda solução. E eu gosto de tentar encontrar soluções para problemas. Normalmente é aquilo que me motiva mais a encontrar a solução de um problema que seja escalável e garantir que ele escala com velocidade. Mas aquilo que me dá mais adrenalina é o momento de olhar para o cubo mágico e dizer como é que a gente vai fazer isto o mais rápido, o melhor, do que todos os outros e com mais margem do que quer que seja o problema. E o problema com que eu tenho neste momento é como é que não vou criar filhos spoiled. E é uma coisa que tem ocupado muito o meu tempo e tenho lido muito. Mas descobrires, diz-me. Tenho andado a encontrar pistas sobre o assunto. Recomendo provavelmente 1 ou 2 livros. Aquele que me marcou mais é um livro de 76, antiguinho, que se chama O Gene Egoísta. E o Gene Egoísta conta 2 histórias muito engraçadas, ok? Portanto, que nós, sobre todas as outras coisas, defendemos o nosso gene, a não ser que achamos que ele se propaga. Ou seja, diz que nós somos egoístas, a não ser que tenhamos no caso do filho. E depois prova que há filhos favoritos. E vou contar a história do livro para te dar. Eu só tenho problema. uma, é a favorita. Que é uma coisa muito engraçada. Ou seja, eles filmaram durante algum tempo, imaginem assaltos, coisas em que estão maridos e mulher, companheiros, irmãos, o que tu quiseres, sobre um tiro disparado, os 2 fazem assim, nenhum se aproxima. Se tiveres tu e o teu filho, todos os pais protegem o filho, na intenção. Tu não fazes isso à tua mulher, eu metia-me à frente. O que eu estou a dizer é o que o livro diz, não estou a dizer a tua ação. Estou a dizer o que é que o gene... Eu só estou a dizer o que é que o gene egoísta diz sobre... Mas ela sabe, ela já me ouviu esta história e já leu o livro, que ela achou, deves ter lido mal. Lá tinhas razão. Pronto. E depois fazem uma coisa engraçada, se tiveres 2 filhos, um de cada lado... Vais ao preferido, portanto... E o livro aí tem 2 teorias muito engraçadas. Ou vais ao teu preferido, ou vais ao que tu achas que tem mais dificuldade de sobreviver sem ti. Podes ir ao teu mais fraco. Ou seja, muitas das vezes acontece que tinhas um filho com deficiência ou com algum problema nas situações extremas, tu tens tendência a proteger aquele. E eu estou a dizer isto porquê? Porque há bocado estávamos a falar nos sistemas de multiplicações. O ESA começou a fazer esta coisa há muitos anos, que é uma das frases que eu acho brilhantes dele, porque é pai rico e depois é fidalgo, que é filho de algo. Já não é o nome do filho, é o filho de alguém. É o filho do soutor. Não sei o que, o menino sempre aqui veio comer, aquilo está tudo bem. É muito português, mas depois a seguir vem o neto ladrão. Exato. Que é a multiplicação tradicional do português, é 1, 3, 9, 27. E ao 27 caiu. E, portanto, como é que se consegue passar fome aos teus? Porque enquanto estou do meu tempo, o tempo que me dá mais prazer de estar é com eles. E passo muito tempo com eles e do pouco tempo que estamos muito tempo, que é uma racionalidade diferente. Ou seja, podemos estar 15 horas por semana. Algum segredo para... Não, estou-te a dizer que tenho estado a tentar testar o máximo de segredos possíveis, que é como é que injetar fome. A Leonor, que é filha de um casamento que terminou antes e que tem uma mãe numa sociedade económica diferente, tem muito mais fome que o Manel, que tem o conforto todo de uma geração diferente. E, portanto, como é que tu passas fome e eles quererem? O Manel, com 10 anos, diz-me o que é que tu queres fazer? Nada. E o que é que tu vais fazer? Nada. Isto está tudo bem, aqui está ótimo. Está porreiro. E isso é uma coisa que me preocupa. Portanto, se me perguntas a mim, o passar algo é uma coisa que me preocupa, mas a minha filha começou a trabalhar com 16 anos todos os verões
e a servir à mesa, a perceber o que não quer e gosta. O sistema de remuneração de qualquer outra coisa tem a ver com trabalho e, portanto, nem que seja pago por mim, de coisas que eles não gostam para perceber o valor do trabalho, eu tenho andado a tentar experimentar. Portanto, se me perguntares a mim, estou a tentar ser um melhor pai. É, neste momento, o meu maior desafio profissional daquilo que quero procurar. Do ponto de vista profissional, decidi ganhar outra vez borboletas no estômago, que é começar uma coisa nova. E às vezes nós temos necessidade, e mais, nós trabalhamos numa das melhores empresas do mundo, e quando trabalhas numa empresa que toda a gente sabe o nome, que toda a gente sabe tudo sobre a empresa, que é reconhecida, tu ficas um bocadinho diferente. Eu agora quis sair para mostrar que era capaz de começar uma coisa, uma área de negócio nova, do zero, e voltar a fazer a hiperaceleração mais dependente de mim do que do lastro da marca, porque isto é sempre diferente. Nós começarmos num sítio em que dizes estou no mercado há 20 anos, tenho esta experiência de dizer Microsoft e amanhã tens a reunião marcada, há aqui um processo bastante diferente e nós temos que ter noção desses passos. Portanto, profissionalmente, não estou à procura de uma competência nova, mas estou à procura de montar, como eu costumo dizer na linguagem futebolística, pegar numa equipa nova para ver se consigo ter o sucesso da equipa antiga, para ver se não foi arte do acaso, e que tu consegues fazê-lo mais do que uma vez num contexto diferente, e portanto é esse o desafio, portanto não tanto uma aprendizagem, e já é o formato burro velho, que é, não estou à procura de aprender nada. Essa parte, acabou o growth mindset. Esse não está. Agora ele é consultor. O que é preciso para fazer. Por isso é que preferi ir para consultor, porque já não é para aprender. Exato. Ok? Mas o meu maior desafio é como passar fome aos meus filhos, e esse é aquilo que perco tempo, que leio, que investigo, que tento perceber as coisas e que lhes digo e que testamos e que falamos abertamente sobre essas situações todas, do que fazer certo e errado, e portanto nisso passamos muito tempo todos a falar sobre essa questão e dessa minha preocupação. Nós falámos ali no início. E pronto, essa é provavelmente o meu ponto de maior melhoria e de sítio que ainda não encontrei solução. Eu também não encontrei, portanto, quando encontrares, vamos falar. Aliás, porque eu no outro dia falava com a minha filha e ela, quando eu lhe disse que me ia reformar, ela dizia, mas vamos ficar pobres. E eu, não vamos ficar pobres. Define vamos. Eu digo sempre aos meninos, mas define vamos. Isto... Não, mas a minha já tem resposta. A minha no outro dia dizia-me. Eles têm um conceito muito orgânico. Mas é que agora já começaram a perceber. Eles agora já começaram a perceber, porque a Leonor vai fazer 18 anos e vai sair de casa. Eu disse, filho, em casa, eu no dia 18 anos nunca mais cá dormi. Vocês, à vidinha. É que a minha filha... Vai à vidinha, é no ir. E o pai vai fazer uma coisa extraordinária de lançamento durante 4 anos, que é, vais ter uma casinha e cobras a renda do outro quarto, que é a tua renda para ti. Portanto, se queres mais dinheiro, pões 3 em casa. Se não queres lá ninguém, tens que ir trabalhar. Desenrascas, tens que ter o teu modelo de crescimento. Quando tiveres um neto. Mas isso é ao neto, não é aos filhos. Exato, já é outra coisa. Pois, eu com a minha filha já tive um wake-up call de resposta a essa pergunta, que eu disse-lhe até, não, mas isto é nosso. E ela, sim, mas quando vocês morrerem, isto é tudo meu, que eu sou filha única. E eu? Portanto, agora tenho um provador de comida lá em casa a ver se não há cianeto. Mas olha, eu vou-vos dizer quando é que tiveste o wake-up call. Fazer uma fundação. Olha, vou-te dizer quando tiveste o wake-up call, porque é uma coisa muito chocante e foi há alguns anos atrás, e às vezes a gente tem aqueles momentos na vida que está. A minha irmã mora em Madrid e demorou muito tempo para engravidar e, portanto, quando conseguiu engravidar foi uma felicidade para todos nós. E, evidentemente, quando o meu sobrinho nasceu, que fomos imediatamente para Madrid e fomos todos da família, e o Manuel tinha 5 anos. E fomos para Madrid e o João Félix tinha sido acabado de transferir para o Atlético de Madrid. Tinha a ver com bola. E o meu puto, depois de ver o miúdo lá, não sei o que, disse, estamos aqui, não conseguimos ir ver o Atlético. Eu achei que era um pedido decente. Valia disse, a pena. O pai vai tentar tratar de irmos ao Atlético. E eu não me esqueço mais, era o Atlético de Madrid, Barcelona, o estádio completamente cheio. Passei 4 horas ao telefone a meter cunhas para arranjar bilhetes. Okay? Para conseguir arranjar bilhetes, sendo isto uma sexta-feira, jogo no sábado. Portanto, nós estamos a falar aqui de um planeamento brutal, ok? Sei que o resumo da história, depois de 4 horas comigo, ao matraquilho, é este, aquele, o outro, vais-me desenrascar, não sei o quê. Consegui comprar 4 bilhetes, não eram os bilhetes mais fenomenais do estádio, mas cada bilhete custou 200 e tal euros. Éramos 4. Só para perceberem como difícil que foi, nem ficámos os 4 juntos, portanto estávamos 2-2. A Paula foi com a Leonor, eu fui com o Manuel. Pronto, ao intervalo digo ao puto, não, estás a gostar do jogo e não sei o quê, estás contente, não sei o quê. Não, isto tem sido tudo uma porcaria. Eu disse, tem sido tudo uma porcaria, mas porquê? Já houve um golo e tal, mas não estás a gostar?
Explica-me lá, o que é que tu não estás a gostar? Oh pai, então tivemos que vir a pé para o estádio. No Benfica entramos sempre na garagem. Aqui não há televisões para ver a repetição. E a comida não está grande coisa. E eu disse, o problema não é teu, é meu. Primeira vez que entrei num camarote tinha 30 e tal anos. O puto nunca tinha assistido a coisa nenhuma e, portanto, para ele achou que ir ao futebol... Era ir ao camarote. Era ir ao camarote. Desde esse dia nunca mais entrou num camarote. Acabou-se. Sai nos Altos dos Moinhos, vai a pé, vamos às relotes, fazemos a procissão toda. Mas isto para dizer que a culpa não era dele, era minha. E eu achei que lhe estava a dar uma oportunidade tremenda e estava a estragá-lo brutalmente. E, portanto, para vos dizer que esse é aquilo que me preocupa, é como é que consigo passar aos meus filhos alguma da fome que eu tive. E pronto, esse é aquele que é o meu maior desafio de gestão atualmente. Então, eu não tenho resposta para esse desafio também. É o meu. É o meu também. Eu acho que é todo. Eu casei com uma mulher do Norte, portanto, como imagina, manda no marido e nos filhos. Portanto, isso é uma certeza. Certo? Não, por acaso, eu acho que a minha mulher tem o dom de fazer, não passar fome, não é tão intensa, mas tem o dom de ter um grau de exigência que eu não consigo ter com os miúdos. Miúdos que são 5, né? Portanto, e já são já com idades muito variadas. Eu não consigo ter, provavelmente ela faz umas coisas e eu estrago a seguir, né? Portanto, eu sou o que vou estragar a seguir. Portanto, aí não tenho um objetivo profissional. Gostava muito de ser empresário. Isso é um desafio. E vou ser, porque já estou a preparar tudo para que isso aconteça. E para criar valor, postos de trabalho e valor de uma indústria acrescentada que é a minha em Portugal, que não existe, com desenvolvimento de produtos cá e com investimento português. E vai acontecer mais de 2, 3 anos. E aqui, neste Para conselho... fazer uma parceria, um franchising de jazigos. Vou dizer, Olha, eu não gosto do negócio, mas se dá dinheiro, contem comigo. Não tem mais eu trato os doentes só e te vou tu tratas dos só te vou dizer que não estás bem a ver. Portanto, Mas é engraçado, essa quando o Mauro gostava muito. eu lembro quando o Mauro andava com a história dos jazigos e eu fui para casa a pensar, será que devia comprar também? Pois, fiquei insegura, não é? tentada, fiquei Sobre Eu vendi tentada. a alguns amigos. Pois, eu fiquei Tu tentada. Foi os que vendeste os 5 Não. não Os que vendeste. pus nos jornais foi onde fiz maior margem, porque é o Claro. negócio da desgraça. O negócio, pois. Porque é o negócio da oportunidade da desgraça. Quando tu queres e podes, não Sim, pensas. o Covid, claro. Portanto, quando tu queres e podes, tu não pensas. Tu simplesmente vês e, portanto, vendes a preço de mercado. E depois, na brincadeira, fiz alguns amigos que disseram que também, se calhar, também quero um. E eu disse, opá, 2x. Bora ser vizinhos. 2x. Vendeste ao quanto o metro? Eu agora queria colocar aqui um desafio também. A gente encontra-se na retunda à noite. Um desafio aos nossos convidados para saber se querem colocar alguma questão. E se não quiserem colocar uma questão, eu vou colocar questões. E já estou a olhar ali para o João, também, por exemplo. Só que é preciso um micro de mão. Está aqui. Não é esse. Vale questões de jazigos também. Exato. A primeira questão é, como é que está o Benfica? 0-0. Mas está nas cordas. Está nas cordas? Está. Pronto. E queria perguntar ao João, que eu já conheço há uns anos também. Os outros não é? já tiveram para marcar 4 ou 5 vezes. E que é um gestor de recursos humanos numa grande empresa também, da área de tecnologia, não é? E que para além daquilo o que meu jazigo vai dizer game over. Exatamente. Já estiveste a pensar, entretanto já estiveste a pensar. O mais famoso é da Warner Brothers, It's All Folks. That's all, folks. Portanto, há vários que a gente depois vai ver os dos outros. É aquela coisa normal. A primeira coisa que começa é o benchmarking. Vamos lá começar com a coisa, o que é que para isso fez de bom. E depois tem lá o coelho. E ao João, eu queria lhe perguntar qual é a opinião dele sobre essas coisas que estamos aqui, ou se queres colocar alguma questão a qualquer um de nós, aos convidados principalmente, mas também quais são os desafios que tu encontras de liderança numa tecnológica, de um crescimento ultra rápido, certo? Já dizes quantos colaboradores tens, se puderes, e quais são os principais desafios que tu encontras aqui, alargo já aqui um bocadinho esta conversa, que é que tu encontras na tua liderança e nos líderes com os quais tu interages, não é? Os desafios de hoje, não é? Bom, antes de mais, boa noite a todos e tem sido ótimo, parabéns pela partilha também, até porque acho que ganhamos muito em ter esta partilha mais pessoal, que eu acho que é o que difere de facto nestes eventos, é conseguirmos mostrar que as coisas não acontecem por acaso e é muito bonito também ouvir essa parte de onde vimos e para onde vamos. Eu revi-me em muita coisa do que vocês disseram e foi ótimo. Pegando aqui na questão, portanto, eu trabalho na Obey Portugal, uma consultora tecnológica. Neste momento somos... Taxómetro.
Outra Xometry, exato. Aqui um bocadinho mais agarrada à programação, normalmente. Mais técnico, menos. Exato, mas do meu lado é completamente a Xometry, porque de tecnologia não percebo nada. E de pessoas, como sabemos, é muito difícil de perceber, portanto também não percebo muito. Acho que me guio muito pela intuição também. E eu acho que esse é um dos grandes desafios. Os desafios da liderança partem muito de como é que nós olhamos para as coisas, de que perspectiva é que olhamos. E muitas das vezes nós queremos que sejam todos cinzentos. Eu acho que isso é claramente um erro. Quando no mundo em que se fala tanto de diversidade e inclusão, nós passamos a ser inclusivos quando temos a coragem como líderes de tratar as pessoas de forma diferente. Eu acho que isso é mesmo importante. E o tratar de forma diferente é olhar a individualidade. Por exemplo, a questão de se há uma pessoa que se sente efetivamente bem com gravata, eu devo respeitar aquela pessoa e em momento nenhum eu devo pressioná-la a ter que largar a gravata, porque aí eu não estou a ser inclusivo só porque acho que andar de gravata é mais snob ou o que quer que seja. Acho que não tem nada a ver com isso. E aí entra também aquela questão do teletrabalho. É um desafio. Claramente, o meu setor, eu costumo dizer que o setor da tecnologia talvez tenha sido o setor que primeiro adotou determinadas ações, porque foi o primeiro a sentir na pele o problema da dificuldade em atrair, da dificuldade em fidelizar ou em reter, a questão do engagement, e hoje é um problema global, é um problema que atinge toda a gente. Falou da questão das farmácias, hoje ninguém quer ser farmacêutico, no ninguém estou a exagerar, mas é difícil, uma profissão tão nobre, com tanto a entregar, que na pandemia mostrou mais uma vez o papel que tem na sociedade portuguesa, e a maior parte das pessoas prefere ir para a indústria farmacêutica porque lhe confere outro tipo de benefícios, por exemplo. E isso deve ser um alerta para todos nós. Um alerta de que na liderança nós temos que cada vez mais pensar as coisas de forma diferente. E o diferente não é inventar para depois pôr no LinkedIn, uma coisa muito bonita. É diferente porque, de facto, as gerações que estão a chegar hoje ao mercado exigem coisas diferentes. Os nossos filhos exigem coisas diferentes e nós temos que saber contar a história. Eles não passaram pelas dificuldades que muitos de nós passaram. E o que é ótimo, atenção, mas isso exige outro tipo de liderança. Nós não podemos continuar... Eu gosto de usar uma frase que é a vida toda ouvi. Nós temos que lutar com muita força por aquilo que queremos. E cada vez mais eu aprendo que nós temos que lutar pelo que queremos com muito jeito. E o muito jeito é ouvir as pessoas, entender efetivamente, escutá-las e depois a seguir tentar da melhor maneira possível fazer o que está correto, o que é justo, o que é equilibrado, mas ao mesmo tempo tentar ir de encontro às expectativas das pessoas. E isto não quer dizer que, eu costumo também falar muito disto, que muitas das vezes quando eu digo que devemos escutar as pessoas, há líderes que me dizem, não, mas eu tenho que fazer as coisas, é o que é, as coisas, e escutar e decidir são coisas completamente distintas. Uma coisa é eu escutar uma pessoa, outra é eu decidir aquilo que tenho que decidir. E às vezes quando nós escutamos as pessoas, nós até já sabemos o que é que vamos decidir. Mas ao escutá-la, eu estou a criar uma ponte que depois de tomar a minha decisão eu posso gerir expectativas, eu posso tentar fazer ver a pessoa, lá está, por isso é que eu falo do lutar com jeito, fazer ver a pessoa também o meu lado. Porquê é que eu decidi assim? Qual o impacto? Porquê é que não pude ir de acordo com o que ela tinha? E eu acho que hoje as novas gerações principalmente são tão inteligentes e tão desenvolvidas em tanta coisa que não querem ser tratados como crianças, não querem ser tratados como mais um, e dedicar tempo eu acho que faz parte. Isto para bater exatamente no ponto da redundância. É algo que eu trabalho diariamente para ser redundante nesse enquadramento que a Rita e que o Mauro falaram, e eu acho, honestamente, que quando nós nos tornamos redundantes, nós temos que dedicar o nosso tempo a uma coisa. E o tempo é às pessoas. Exatamente. O tal tempo, o tempo que também vocês falaram que dedicam, às vezes, ao micromanagement, eu acho que é normal, é tentador. Eu já fiz muito mais micromanagement do que faço hoje. E fiz numa altura, ainda ontem falava disso também com a minha mulher, porque ela está com uma situação dessas também, onde trabalha, e eu estava-lhe a dizer, isso é uma tentação natural nos líderes, fazer microgestão. E muitas das vezes é só porque queremos ajudar. Estamos a fazer com uma ótima intenção, mas o inferno está cheio delas, não é? E o problema é exatamente esse, é que depois estamos muitas das vezes a descredibilizar quem provavelmente nós confiamos imenso. Só que é a nossa maneira de querer ajudar. E às vezes o ajudar, provavelmente, é pensarmos mais no amanhã e no depois da amanhã e conseguirmos ter criatividade também para tirar as pessoas do seu dia-a-dia
com um rasgo de genialidade, e eu acho que temos que escolher é o que é que queremos fazer com o nosso tempo, e muitas vezes o que queremos fazer com o nosso tempo é que vai ditar o tipo de líder que nós somos. É a ideia que eu tenho. Ou seja, é muito difícil ser líder por causa disso, porque nós temos de decidir entre onde é que eu devo intervir, quando é que eu não devo intervir, quando é que eu devo deixar cair, que é exatamente o que estávamos aqui a falar da parentalidade. É igual. Eu, como pai, tenho que decidir quando é que eu vou dar uma lição, não é? Quando é que eu vou ajudar, e todas essas decisões acabam por dar, a meu ver, crédito àquilo que o Nelson estava há pouco a dizer e que falou ontem na conferência da CIP. Eu acho que, de facto, neste momento, o grande problema do tecido empresarial em Portugal são as lideranças. São as lideranças, pela questão da escolaridade e aquilo que quem está abaixo já está a exigir, como eu dizia há pouco, e por outro, porque nunca ninguém nos ensinou a ser líderes. É uma disciplina que não existe. Não existe na escola, não existe em lado nenhum. É uma coisa que eu tendo a concordar que não é propriamente apenas inata. Acho que há algumas coisas que são inatas, mas há muitas outras que se podem trabalhar. Temos é que querer, e o Mauro dizia uma coisa que é interessante, que é, há coisas que eu quero aprender, há outras que eu já não quero aprender. E o problema é que eu acho que temos muitos líderes que não querem aprender a ser verdadeiros líderes. E tem muito a ver com isto. Agora, eu acho que há muita esperança. Há esperança porque eu vejo também cada vez mais líderes a surgirem com o foco das pessoas. Não é por acaso que temos muitos CEOs a começar a puxar para si esse pelouro da gestão de pessoas, da gestão de pessoas, por perceberem que é aí que está a ação, é aí que está a dinâmica das organizações. É o caso da minha empresa. Portanto, o CEO da minha empresa é o responsável dos recursos humanos da empresa, a nível global. E eu sabia, e por isso é que eu disse isto. Eu ia usar o Nelson como exemplo. Mas eu, se me permite, eu também escrevi um livro. Portanto, todos nós já escrevemos um livro. Levantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. E que é, porque eu acho, de facto, a liderança, acho que há qualidades que nós temos, que nos tornam são inatas, nascem connosco. Quem não as tem, desenvolve-as, portanto, se quiser, com mais ou menos dificuldade. Se estiver para aí mas eu acho que até... Se ainda estiver para aí disponível. Sim, mas coisas que Exato. Mas eu também, por acaso, eu acho que ele tem razão. Mas eu pai, até há 10 anos, a minha vida era planear, e este é o título do livro, depois já explico, planear o que é que eu precisava para a organização, organizar os recursos que a organização tinha, liderar pessoas e controlar pouco tempo, mas tinha que controlar KPIs, aquilo não é uma família, temos de ter resultados. E eu acho que a grande variação que houve passou do POLC para o POLCI, integrar, que é o que eu passo a maior parte do meu dia a fazer. Integrar é gerir conflitos que aparecem, é integrar gerações. Nós temos lá miúdos, salvo seja, jovens de 24 anos e temos pessoas de 64. Temos um SAP novo, como que instalámos agora, que há pessoas que não fazem nem ideia o que é que aquilo serve. Temos um novo CRM, não sabem. Temos um sistema de gestão de ações que não fazem ideia como é que onde lá pôr sequer o NIB. Portanto, eu sei como é que vamos integrar. É integrar género, embora nós temos desintegrado género, porque temos 60% de mulheres e 40% de homens, portanto temos de despedir a 10% das mulheres, segundo a minha empresa, o target é 50-50, portanto lá está, é a falta de não gerir localmente, não gerir a atividade, portanto, ou seja, eu diria que 95% do meu tempo é esta relação de integração e 5% é gestão como meu acionista, ou como o meu CEO, e relações externas, porque eu sou a imagem da companhia, não é? Eu e todos os outros sou a imagem da companhia. E eu acho que esta foi a grande clique que eu acho que os CEOs, por isso, eu acho que o grande desafio da gestão e da liderança neste momento é a integração. Permita-me, Nelson, para além de integrar, se juntar, e tenho a certeza por aquilo que vou ouvindo, o influenciar, o impactar e o inspirar, e é aí que nós conseguimos, de facto, como líderes, fazer a diferença. Principalmente nesse, porque eu acho que o resto, nós tivermos as pessoas certas a trabalhar connosco, elas vão fazer. Eu já não preciso planear, já não... Exato, eu acho que há uma característica cada vez que nós sentimos mais, e eu acho que hoje vocês também estão a mostrar isso, eu acho que vai toda a gente sair daqui melhor do que entrou. E para mim isso é um líder, é aquela pessoa que nós procuramos porque temos um problema. E ele pode não nos resolver o problema, mas nós quando saímos... Eu tive uma conversa, e não estou a dizer que eu o sou,
os outros é que o têm que dizer, mas eu Nós tive uma todos conversa. achamos que sim. Tive uma conversa na terça-feira que foi muito engraçada, porque há uma colega que é diretora de uma área, pede-me para falar comigo: João, gostava de partilhar aqui uma coisa contigo e pedir a tua opinião. Ela sentou-me, tinha um problema, começou a falar do problema, tal. E depois no final acabou e disse: obrigado por me dares a tua opinião, etc. E ela saiu toda convencida do que é que ia fazer. Eu disse: eu não te dei a minha opinião. Tu sabias exatamente o que é que tinhas de fazer. Tu precisavas era de ser ouvida, ainda bem que te ajudei. E ela ficou a pensar: realmente é verdade. E eu acho que é um pouco isso o nosso papel também. Muitas vezes é deixar as pessoas sentirem a nossa segurança, a nossa confiança, o nosso voto, e a seguir ela vai à vida dela. Agora, é para isto, como eu digo, é preciso o tal tempo, e a redundância nesse aspecto é crucial. E temos que nos afastar daquilo que acrescentamos pouco valor para impactar. Mas estamos aqui a velocidades diferentes, não é? Porque na realidade nós conseguimos concordar que cada vez mais o líder que vai progredindo no seu desenvolvimento pessoal enquanto líder vai sendo mais gestor de pessoas, na realidade, mas a formação desse líder, em termos estruturais da sociedade, não é? Nós não formamos líderes, não é? Não desenvolvemos competências no percurso académico para se transformarem em líderes, pelo menos de uma forma adequada. Então, digamos que está aqui muito... Esse desenvolvimento dessa capacidade de liderança mais humanizada está muito dependente das características pessoais daquela pessoa em concreto. Se é mais inspirador, se tem uma história mais interessante, se de facto tem essa liderança inata ou não temos muitos mecanismos para tornar... Não estou a dizer que a solução é um processo, não é? Mas para existir um processo, para de forma sistematizada e sustentada no tempo, de gerarmos mais líderes. Não é? Ou seja, temos cada vez mais essa necessidade, mas não debitamos cada vez mais líderes para fora, não é? E essa é uma grande dificuldade, aliada a que, de facto, nós ouvimos falar cada vez mais de liderança humanizada, de felicidade, muita coisa, mas uma coisa é o chavão e, como tu dizias no outro dia, outra coisa é a prática e o dia-a-dia do que é que isso representa. Agora, eu acho que a vossa área é muito mais complicada que a minha, porque a vossa área é muito mais exigente do ponto de vista daquilo que... Ou seja, nós temos um perfil quase, eu diria, muito uniforme de pessoas. Não é? E mesmo entre idades são muito uniformes daquilo que querem, os objetivos que têm. E provavelmente vocês não. A área das tecnologias deve ser uma disrupção total. Deve ser um desafio. Só para te rires agora, em termos de perfil da tecnologia, de programadores e de trabalho remoto, Maria dos programadores, e aconteceu ainda, estava eu na Microsoft, que uma pessoa que estava na Microsoft estava a trabalhar em paralelo para a AWS e quem nos disse foi o cliente. Porque com o GitHub Copilot conseguiu reduzir o tempo dele a metade e tinha 2 excelentes contratos. Tinha 2 PCs, marcava apenas as calls entre um e o outro, fazia a programação e trabalhava nas 2 maiores tecnológicas do mundo. Nós também brincamos muito sobre isso, que a maior parte dos nossos programadores vão ter 2 ou 3 trabalhos e nós não fazemos ideia. Mas cabe-nos a nós perceber que eles já não demoram 60 horas para fazer aquilo e temos que lhes dar 6 horas na programação para fazer com os apoios. E eu acho que essa adaptação à realidade nós só percebemos se liderarmos pela frente. Porque essa é a decalagem entre o fazer e o ter feito. Porque 20 anos depois de nós termos feito é muito diferente do que voltar a fazer. E essa necessidade de aprender fazendo, eu acho que é muito importante, mais do que exemplo ou liderança, é o aprender fazendo. Eu acho que essa acaba por ser a maior formação de todas. Ou seja, um CEO que nunca passou pelo seu atendimento ao público é um CEO que não faz mínima ideia do seu assunto, porque o seu nível de serviço é diferente de todo o resto. Ou seja, conhecer qual é a experiência do outro lado integrada. Eu só ponho aqui um ponto, porque nós estamos a falar de lideranças e eu acho que a gente esquece às vezes um bocadinho do básico. Eu acho que o nosso problema não é de lideranças, é de falta de capital. E, portanto, como não temos capital, depois as lideranças dão um granel desgraçado, porque casa que não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. E, portanto, é um problema ao contrário. Eu, quando olho para a vizinha Espanha, onde agora passo muito tempo, as lideranças são, se calhar, piores que as nossas. A diferença é que há capital à séria e as coisas já resolvem-se, porque no fim do dia compram a liderança do que for preciso e resolvem o problema do mindset e avança-se e forma-se e percebe-se isso. Sim, mas nós temos muito ainda a tendência de promover o melhor técnico. Nós estamos com um problema desse ponto de vista, desse lado, mas porque não temos capital. E, portanto, como não crescemos e a pirâmide está muito achatada, tem-se tendência a dar responsabilidades diferentes. Quem tem capital é líder. Isso. E, portanto, tem muito a ver com isso. Desse ponto de vista, a liderança é feita aqui do pouco capital que temos e não do mérito da organização ou da separação, como em todo o mundo, entre o capital e a gestão. Porque o capital é para ser remunerado, não é para ser gerido. E aqueles que confundem esses 2 conceitos básicos de economia, eu costumo sempre brincar às pessoas e dizer-lhes assim uma coisa: isto só há 3 funções. Se tu não sabes em qual é que estás, não te baralhes, porque alguém tem que te esclarecer. Ou vendes, ou produzes, ou dás suporte. Mas só há estas 3.
Agora podemos discutir o que é o canal de venda, pode ser todo digital e de marketing, ou pode ser venda porta a porta, ou farmacêutica, há vários canais de vendas. A produção pode ser do programador, à engenharia, da fábrica, do produto, da definição do que nós quisermos, mas há uma função que é o que a gente produz. E aqueles que são bons a produzir não são necessariamente bons a vender, os que são bons a vender, por norma, são um desastre a produzir, ok? E os a suportar, às vezes, acham que conseguem fazer o suporte dos dois, porque estão a ver as duas coisas e nunca conseguiram fazer nenhum dos dois. Eu só estou a dizer isto, porque nós temos que escolher, no jogo global, o que é que papel é que queremos fazer. E eu estou aqui a ver o meu Benfica nas cordas, e acabou já? 0-0, está feito. E o nosso avançado de centro... Porto ganhou 1-0. É igual. Eu não sou de intriga. Mas a última vez, Mas a última vez foi depois no retorno, não é? Não foi o pior. Não vamos para essa parte, porque eu isso não vais por esse francês, caminho que eu faço o pé em risco em algumas semanas e, portanto, se me quiseres puxar para essa coisa, vais sair a perder. Isso é tudo incendiário. Isso vai sair a perder, isso é outra porta. Vão sair canecas. Mas eu estou a dizer isto, perdemos muito tempo nas organizações a achar que toda a gente pode fazer tudo, em vez de dizer, tu és defesa direita, és melhor aqui, podes subir o mais possível aqui, tu és médio-centro, e esse é que eu acho que o papel da gestão, nós criamos a expectativa que todos podemos ser tudo, depois estamos no topo da carreira de um lado e dizemos, agora queres experimentar vendas? Então, mas tu tens 15 anos de experiência em marketing, mas eu agora quero este lugar, e depois demora 7 anos a aprender a fazer aquilo bem, porque são pessoas extremamente inteligentes, mas a empresa perdeu 7 anos de produtividade porque deram uma oportunidade a alguém que não sabia peva daquele assunto. Existiam 50 melhores defesas de direitos naquele momento no mercado que se podiam ter ido buscar. E eu, mais do que integrar, que é a palavra que todos nós gostamos, eu gosto de qualificar. Ou seja, eu quero o melhor para cada função. E se eu estou à procura de um defesa de direito e me vem bater um central, as características é a defesa de direito. Quando a gente for discutir centrais, jogas tu. Mas nós adoramos essa história de querer, sobretudo nas multinacionais, que toda a gente pode fazer tudo. E isso é uma regra que nas minhas equipas não. Ou seja, eu tenho que ter carregadores de piano, tenho que ter o genial, tenho que ter o rápido, tenho que ter o resistente, o consistente. Eu sei que a minha equipa é um autocarro que eu vou pôr e levá-lo em qualquer direção, não sei o caminho quando arranco. Mas sei que quando houver granela, aquela malta que lá está dentro, todos sabem fazer coisas diferentes. Há um que anima a malta quando estivermos mais em baixo, há outro que aguenta quando ninguém quiser trabalhar porque é um resistente. Portanto, são as pessoas que eu penso sempre na minha missão de estar no deserto. Quem são as pessoas que, se eu tiver um problema, quero estar com eles numa determinada Quem são os Batalha? O Batalha é um exemplo, porque eu dou esse exemplo desse ponto de vista que é. Mas e à medida que fui fazendo... Já vamos ver a fotografia, não há problema nenhum. Era uma vaquita, era um cão. Era um cão. Não era nada, eu vou procurar já. Era um cão, porque agora vou ser... Não, era grande, era grande. Não, era um cão, não, era enganado. Aquilo foi outra coisa. Mas para dizer o quê? Que eu acho que o papel, e eu gosto muito da Grécia Antiga, a liderança vem do ócio, e quando tu estás a dizer da redundância, nós temos que ter tempo para pensar, e quem está a fazer não tem tempo para pensar. E eu percebi esse meu problema, porque o meu tempo de pensar, eu vivi muitos anos em Santarém, o meu tempo de pensar era de carro. Quando passei a remoto não tinha tempo de pensar, e entrei num nó brutal de produtividade, porque eu sempre fui uma pessoa, e percebi que me faltava o meu tempo de pensar, que era o tempo que eu ia no carro, sem ninguém, e quando chegava estava a 1000. Odiava aquela viagem, mas aquela viagem era o que me estava a fazer o arranque do dia e o fim do dia, o que é que correu mal, o que é que eu vou fazer, não sei o quê, e quebrou-me esse meu ciclo e demorou-me tempo a perceber que os aviões não era a mesma coisa a fazer a ida do avião. Portanto, nos aviões aprendi não trabalho no avião, porque percebi que se fizermos 12 horas de trabalho numa visita de um país e a seguir se entrar no avião, o trabalho do dia todo está lá e chega-se a casa à meia-noite, trabalhando mais 4 ou 5 horas no avião e, portanto, não chegas a parar. E, portanto, por exemplo, no avião não abro o e-mail, desligo, portanto, passei, acabou o dia de trabalho, amanhã há mais, o dia não acaba, o mundo não acaba, não está. Mas para dar esta lógica que eu acho que nós aqui encaixamos muito poucas peças básicas, ou seja, andamos a sempre a brincar com o Lego como se não houvesse uma base do Lego. E há bases que não são para reinventar, ou seja, uma coisa é o topo da pirâmide de Maslow na inovação, no crescimento, nas coisas básicas, mas nós baralhamos. Isto é get big, get niche ou get out. Não há mais modelo nenhum. E se tem muita get big, get niche ou get out. E depois só há uma coisa adicional. Mas tu lá, você é Rita, vais lá passar. Esta é boa. Olha lá, já está todos a quantidade de homens que estão aqui à volta é grande. Isto é um cão grande. Pronto. Era um coelho. E para dizer que os negócios de margem alta têm normalmente pouca transação e os negócios de transação. E o nicho é quando se encontra como no software, que é muita transação com margem alta.
que é o nível de negócio das fantástico, armas e exatamente. de outros agora mais vamos ver t-shirt esquisitos, rasgado. que é margem muito alta com muita transação. muita transação. Esse é T-shirt rasgada do mal. o modelo que toda a gente procura. E nós, normalmente, olhamos todos os negócios em Portugal apenas para o mercado interno e não é existente. E o segundo problema do país, o primeiro é capital, o segundo é pessoas. Nós podíamos incorporar aqui a Noruega completamente. 4 milhões de habitantes. Temos condições de território para meter cá mais 4 milhões de pessoas. O único desígnio que devia haver no país era metermos 100 mil pessoas a mais. Eu prefiro os do sul da Califórnia, mas se não houver que venham do Bangladesh. Ou seja, não estou a discutir escolher. Nós temos que pôr população líquida no país para sermos sustentáveis enquanto economia. 100 mil pessoas por ano durante os próximos 30 anos para dar mais 3 milhões de pessoas. Nos últimos 20 anos somos decrescentes. Quanto muito empatamos. E, portanto, não há modelo económico, porque quando não há mais pessoas, não há economia que cresça. Portanto, sempre que não há mais pessoas, só se transfere dinheiro de um lado para o outro, do bolso A para o bolso B. Portanto, um ganha mais, o outro perde mais, um rouba mais, o outro rouba menos. O outro faz mais isto e o outro não cresce, não acrescenta valor sustentável, que é aquilo que todos nós queremos, que é crescimento sustentável. Não é crescimento sustentável. Que é isso que os acionistas pretendem, no mínimo, são 10% ao ano do seu capital. Portanto, crescer um ano a 10 e 2 a menos 15 não dá, e, portanto, acaba o capital, porque não há pessoas. E como não resolvemos estes dois binómios, andamos de resgate em resgate, que é a falta de pessoas, é o crescimento entre resgates, e todos esperar para sermos comprados, porque, para explicar, é triste, mas é verdade, quer dizer, nós podemos dizer que empresas mundiais, nós falamos de uma Dinamarca, por exemplo, temos a maior empresa de transportes que se chama a Maersk. Temos uma das maiores empresas de brinquedos que é a Lego. Ou seja, qualquer país tem uma empresa ou várias empresas que ganham pela inovação sem apoio do Estado, ou seja, que conquista mercado em qualquer lado. E o mesmo é verdade do Luxemburgo à Suíça. Tem multinacionais. Suécia, então, do Spotify. A Suécia é um ponto do IKEA, do que tu quiseres, da Volvo. Consegue competir em todas as coisas com base na qualidade para o mundo. E nós aqui, quando queremos explicar qual é a nossa maior empresa, dizemos da Local Oil and Gas, da Local, que é aquela cena, da Local Telco e da Local Pulp and Paper, que são as nossas maiores empresas, que é uma coisa muito engraçada à escala. E quando vamos ver, nenhuma delas já é portuguesa. Ou são poucas as que são ainda portuguesas. Eu acho que isso não, eu acho que há capital. Portugal tem muito capital. Infelizmente, é evidente, não é uma dimensão de uma Espanha. Nós somos 10 milhões. Mas também é verdade que nós já nunca ganhamos a escala que a Dinamarca tem. A Dinamarca tem uma empresa farmacêutica que fatura mais Novo o Nordisk, que é um cliente PIB da fantástico. Dinamarca. Portanto, ou seja, de facto o valor da empresa... As nossas duas maiores do PIB, estamos a falar da TAP e da Auto Europa. Mas E a TAP... nunca decidimos isso há 30 anos. Mas não pode ser público, tem que ser privado, tem que ser o capital a decidir aqui. Não, mas eu também acho que deve ser privado. Agora, eu acho que o capital, o próprio acionista prefere pôr o capital no Porsche, de facto, porque... Não é capital. A escala desse capital, ou seja, tudo ou o que podes seja, gastar... a remuneração do dividendo, Sim, se quiseres. Ou seja, porquê? Porque não tem interesse nenhum em pôr o capital da empresa. Em Portugal não eu acho se tem que falta interesse ideias e visão para querer ser o melhor do mundo em alguma coisa. Ou seja, eu vejo muito poucos gestores que querem ser os melhores do mundo em alguma coisa. Ou seja, cada produto que fazem, o que querem é ficar numa determinada coisa. Ok, está bom. Ok, isto já está a dar. Isto para o que eu quero já dá. E estão mais preocupados na utilização do cartão de crédito e do que podem lá tirar que ninguém viu e do não sei o quê. Eu acho que alguns... Nós somos líderes em muita coisa. Em Portugal somos nos nichos. Não somos líderes em muita coisa. Temos cota de mercado dominante em muitas empresas de outras pessoas, não portuguesas. Ou seja, as empresas nacionais não são relevantes nos mercados europeus. Nós somos líderes na produção de bicicletas da Europa. Sim, com uma margem de 2%. Ou seja, é um negócio não sustentável, é a próxima falência. A Maersk deve ter uma margem para ir de 1,5%. Falaste da Maersk como uma grande empresa. Mas com um grande deve ser volume, 1,5%. completamente A logística diferente. não deve ter uma margem Só menor. que este é nicho. Não é? Ou seja, nós temos alguns bons empresários. O que é facto é que temos muito maus empresários. Mas é que não é uma empresa, é uma indústria. E essa é a grande diferença. Tu tens a indústria das bicicletas separadas em 8 empresas num cluster em Aveiro, okay? Que competem entre elas em destruir quando todas deviam ser uma única empresa e já estaria a comprar todas as empresas de bicicletas no mundo. No dia que alguém se chatear e disser eu quero fazer bicicletas, eu conto uma história muito interessante. A Microsoft tentou comprar a OutSystem, um unicórnio português. Ok? E o Paulo Rosado, que é um grande líder, esteve comigo em Seattle e com outras pessoas em Seattle e disse não, eu quero ser dominante. E a Microsoft disse-lhe, olha, tu não tens capital, porque não tens acionistas, o produto é bom,
definiste uma coisa boa, isto poupa-nos 2 anos de desenvolvimento. Mas é 2 anos de desenvolvimento, a gente vai mandar fazer. Não há aqui nada, tu daqui a 2 anos isto vai começar a grilhar. Já perdeste. Porque tu não vais ter capital para abrir mais 5, quando a gente lançar o produto igual ao teu, tu não tens capital para continuar a escalar. Get big, get niche, get out. Ele era um nicho a tentar ir big. Ou seja, lançou uma ideia boa que não conseguiu alavancar. Eu posso apostar com vocês, infelizmente, que daqui a 5 anos, hoje está o produto dele replicado na AWS, na Microsoft e vai lançar na Google. Daqui a 5 anos vamos ter um problema com a OutSystems, que é uma empresa fantástica do ponto de vista de inovação. Ok? E é só por causa de falta de capital. O Paulo não tem nada que lhe falte nestas equipas técnicas a menos de qualquer desenvolvimento. Sabes que a falta de capital, eu não entendo, porque, por exemplo, a minha empresa é tida por um fundo que tem para investimento e diz assim, é de onde? Ninguém sabe, porque o capital não tem país. Vamos ser honestos, é parte do Canadá, parte dos Estados Unidos, parte da Arábia Saudita, parte de não sei onde, ninguém sabe. Tem os subscritores do fundo. Tem o fundo comprou 25% da Sonai, há um ano e tal. O capital não tem país, portanto, ou seja, se o negócio for bom, a liderança for boa, que os fundos olham muito para o tipo de liderança que tem, se as margens e o crescimento das margens do EBITDA forem boas, investem. Até pode ser para esmifrar o negócio ao máximo e vender passado 8 anos. O que é facto é que o que eu acho que o nosso problema tem é que nós até temos boas empresas. Eu vou ao norte muito e vejo muito boas empresas, mas não escalam porque o empresário não é que não tenha capital, não quer ter capital, quer controlar a empresa até aquele limite em que não consegue controlar. Acham que aquilo é um filho, investem tanto tempo no trabalho que acham que é uma coisa diferente, ou seja, não encontram aquro como trabalho, encontram aquilo como um filho. Portanto, como é o filho, para dar a mão da filha, nenhum pretendente serve, nem múltiplos 10 evita, portanto já ninguém atura isso, quer dizer, já não é um negócio, é um perdócio. Mas isso é um problema ou seja, já é um problema de liderança, ou seja, nós temos uma liderança... É de ambição, ou seja... Sim, provavelmente de ambição. Vocês estão a deixar a pensar... Há um livro... Desculpa. Não, ia só dizer, o livro do Jim Collins, o de bom a excelente, ajuda-nos a perceber exatamente isso, não é? A maior parte das pessoas não se torna excelente porque já está tão bom assim. Está bom. Para quê? Isso é muito português. Eu acho que há muitos empresários que pensam exatamente assim. Eu sempre fiz assim, porque é que vou fazer de forma diferente? Para aquilo que eu quero está ótimo. E as pessoas falham e depois são olhadas de lado. O homem da Farfetch tem uma ideia brilhante, angariou 24 bilhões de avaliação de uma empresa. Falha outra vez, da próxima vez falhou. Não falhou nada, teve um monte de sucesso, não conseguiu ainda bem falhou. Agora, mas toda a gente olha e ninguém lhe vai dar uma oportunidade em Portugal, certamente. Não precisa, graças a Deus, esse conseguiu encaixar. Ou seja, está descansado, ele tem um bi, ele saiu, a parte que ele saiu, só para a gente não se baralhar. A ideia dele que falhou, gerou-lhe a ele, quando vendeu as ações dele, porque são públicas em bolsa, 1 bilhão de riqueza pessoal dele. Mesmo que agora tenha perdido o outro bilhão potencial que deixou de ganhar. Ou seja, se ele tem vendido a empresa toda na altura, tinha feito 2 bis. E, portanto, ele fez o sign-off de um bi e deixou de ganhar outro bi. Portanto, perdeu 1 bi sobre lucros potenciais. Mas eu vejo ao contrário, ele gerou 1 bilhão de valor. E quantos em Portugal podem dizer isso? Portanto, eu sobre o José Neves só tenho de tirar o chapéu. Não conseguiu ganhar o mundo, mas tentou. Não, mas eu acho que todos os portugueses tentassem assim. A crítica do ter tentado e ter falhado, esse é que é o erro. Sim. Ou seja, porque ele certamente sai bem, como a maior parte dos empresários que não têm sucesso, nomeadamente em Portugal, não é? Mas eu acho que ele teve uma ideia, depois eu acho que a implementou mal. E a expectativa de implementar mal também já era de esperar. Vou-te contar uma história só para perceberes como a vida tem. E um dia estava na Microsoft com uma responsabilidade de vendas e tive uma reunião marcada para Guimarães, na Salsa, ok? Empresa portuguesa que estava a lançar um ERP e eu ia apresentar a nossa proposta do ERP. E aos fins de 5 minutos na reunião, o diretor do outro lado disse: nós já escolhemos SAP, ainda nem tinha começado a reunião. Eu tinha ido a Guimarães, achava eu que ia apresentar a nossa proposta. E eu olhei para ele, fui-me embora. Claro. Fui-me embora. Perguntei à pessoa nossa que trabalhava à zona, olha lá, aqui o que é que há aí moderno para a gente ir ver? Eu agora vim a Guimarães, mas não me vou embora no carro. E levou-me ao armazém da Farfetch. Okay? E eu entrei, smell of the place. Ui, reconhecia isto. Lembras-te da história? Sim. E eu perguntei o que é que tecnologia é que estão a usar, não sei o que, estava tudo em Google. E eu achei que aquilo era tão bom que paguei a migração toda e ofereci 1 ano de licenças Microsoft. Transformou-se no maior cliente da Microsoft em Portugal. Já na Leonesa, já? Ok? Só para nós percebermos às vezes a sorte destas coisas. Não podia ter sido o maior cliente da Google. Claro. E eu agradeço todos os dias à Salsa.
porque se não fosse a salsa a ter sido deselegante comigo e eu não sei que esmurro não quis vir embora, ou seja, mas já apresentaste, vou escrever ao teu board, porque isto não foi concurso nenhum, adeusinho. Vai-te embora. E às vezes destas coisas da vida... O Tiago está a tentar falar e ninguém deixa. Foi com o Frederico destas coisas. Eu estava a lembrar-me, a Rita agora estava a dizer que a questão cultural portuguesa, da pouca ambição também, a Rita e todos nós de alguma forma, não é? Tudo bem, cada vez menos, mas ainda muito, não é? E eu estava a lembrar que na última edição do Top Porta, que a Rita também participou e como convidada, e uma das questões na discussão que tivemos ali, que todos tivemos ali também com a plateia, passava com alguém lançou a questão, não é? Quando é que enough is enough, não é? Quando é que chega? Quando é que enquanto CEOs, enquanto empresários, aquilo que for, quando é que estão satisfeitos? Porque crescer mais do que aquilo dá maior rendimento, mas também dá mais chatices. Quando é que... Quer dizer, e aqui não se trata de concordar... Como? Isso é a definição de capitalismo, not enough. Por acaso foi a minha Never resposta, enough. que nunca é enough, mas mesmo culturalmente acho que é muito intrínseco Mas deixa-me dar-te ao português. Deixa-me só Havia dar-te medo, aqui... só que não assumido. Mas deixa-me dar-te Eu aqui fico uma satisfeito definição... com isto, ao dizer isto, não estou a assumir que tenho medo que é do brilhante, salto. que nós quando fazemos nos questionários fazemos assim. Ninguém se classifica em duas categorias. Ninguém se identifica como pobre ou rico. Porque ricos são todos os que têm mais do que eu, pobres são todos os que têm menos do que eu, por definição, vista a nossa circunstância. Portanto, podemos ter uma conversa entre o Bill Gates e O Buffett, em que comer um diz, hambúrguer. rico és tu porque tu é que tens 100 bilhões, eu não posso fazer esse disparate. Portanto, se eu quisesse fazer isso, não podia. Ok? Portanto, a riqueza e a pobreza é sempre um ponto de perspectiva para onde nós olhamos. E esse é que é o ponto, é quando é que o nosso mindset diz enough is enough. E eu gosto de contar uma segunda história de um dia eu achei que tinha a mania que era bully dos targets e que conseguia fazer e fui à Noruega e vinha de Portugal e disse assim, pá, a gente em Portugal pensa pequeno, tem que pensar grande, eu vou ter que olhar assim uma coisa em bom, em grande e tal, não sei o quê, tem que se olhar, tem que pôr. E juntei-me à equipa da Noruega, eles disseram, vamos aqui à Equinor. Tinhas falado há pouco, na altura chamava-se Statoil, a empresa petrolífera do Fundo Soberano da Noruega, portanto é uma coisa que não falta de dinheiro. E disse, o que é que vocês pensam, do que é sucesso da gente nesta reunião tirar daqui e apresentar? Eles apresentaram um plano para 10 milhões de uma proposta. Disse, pá, se 10 milhões não corresponde a 0,001%, isto nem ao bordo vai. Isto não significa nada. Portanto, a gente se quer ser levados a sério, vamos pensar uma coisa, pá, não vamos lá nunca abaixo de 100 milhões. Eu já achei, estava a multiplicar por 10, o que a equipa me tinha dito a mim. Está a fazer caminho. É isso, vamos ver. E foi uma grande lição que eu aprendi, porque nós fechámos nesse dia um negócio de 500 milhões, dito por eles, ficou tudo a olhar. Portanto, eu já tinha achado que estava-me a tirar fora de pé, ou seja, a equipa disse-me, apresentas tu, porque se isto correr mal, não és de cá, a gente tem que cá vir mais vezes. E eu disse, foi a culpa no estrangeiro. Foi o estrangeiro. Manda o palhaço, vai o gajo, vai o boneco. E fechamos uma coisa de 500 milhões. Eu nesse dia percebi que tinha pensado pequeno. E foi das lições que mais me custou, foi ter pensado pequeno. Porque eu acho que tinha ido com 1 bilhão, tinha conseguido. Depois consegui fechar um negócio de 2 bilhões e tinha pedido 3 e disseram-me que só dava 2. E eu disse, ok, pronto, fiz a minha parte. Sai daqui triste. Não. Mas a célebre expressão que size matters é mesmo verdade. Ou seja, o crescimento Dos negócios. Em tudo. Falar de tudo. Até me nem sei se vou fazer voltar à Noruega. Mas para dizer que a ambição de crescer tem que estar em todos nós e nem toda a gente tem a ambição de crescer. Ou seja, começa em todos nós, queremos proteger imediatamente a nossa cota versus o nosso prémio e as pessoas não veem a diferença entre o crescimento e a cota e, portanto, acham sempre que estamos a perder dinheiro e, portanto, o ideal é eu ter uma cota de 2 para poder fazer 3. Porque estou a maximizar já o meu prémio imediato e eu não quero saber de mais nada do que o meu prémio imediato, não vejo as minhas oportunidades, não vejo a minha lógica. Há muito poucas pessoas que não olham a dizer assim, para a empresa me pagar a mim 50, quanto é que eu devo ter que entregar à empresa? E muito poucas pessoas conseguem passar a coisa de és rentável. Ou seja, o que tu estás a contribuir para a empresa nas 3 funções que nós falamos, produção, vendas, produção, vendas e suporte, porque não há nenhuma empresa que funcione sem uma das 3. E o suporte só PNL, é só custo? Não é só custo, porque faz parte do processo de venda, está dentro associado. Ou seja, o pior problema dos vendedores é achar que são eles que trazem as receitas para a empresa, porque quando o produto é bom, vende sozinho. E quando o produto é mau, o vendedor também não está lá a fazer nada. Eu vi um dos estudos mais brilhantes, gostando eu de ver de vendas, que os vendedores são um seguro. O que é que eles significam com serem um seguro?
É quando o produto é mau, aguenta o cliente na tecnologia antiga um bocadinho mais porque tem uma relação. Quando o produto é bom, vende sozinho, não precisam deles. Ou seja, porque a regra básica, tu nunca vais comprar uns sapatos. Não dizes vão-te vender uns sapatos, tu é que vais comprar. O poder está sempre no comprador. Ok? Eu vou comprar um carro. Eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, que é dizer assim, nós gostamos de fazer a brincadeira das leads, que entrou um gajo num stand, tu mostras-lhe o Porsche, e o gajo olha para o Porsche, e tu logo imediatamente queres experimentar o Porsche, ele entra nos Porsche, conduz o Porsche, faz as coisas todas, faz as perguntas todas, sabia tudo sobre o Porsche, no fim vais abrir uma lead, esqueceste só de uma pergunta, queres comprar? Ou tens dinheiro para comprar? Ele dizia-te logo aos 2 minutos, não, só estou a ver. Se tu perguntares, ele diz-te. Nem te posso pagar. Só estou a ver. Não, pá, estou curioso, gosto muito de carros, vim aqui ver, posso ver? Era humilde para isso. E nós muitas das vezes, para a parte do não ouvirmos, não fazemos perguntas e não ouvimos e não fazemos a parte básica dessa componente na componente das vendas. E, portanto, achamos que as receitas estão dependentes dos vendedores, quando está mais do que provado que não estão sempre dependentes do produto, seja ele qual for o produto, mesmo o serviço, tem a ver com o produto, e que não pode existir sem o suporte, seja ele qual for o tipo de suporte. E não perceber esse triângulo, mas esse triângulo depois no fim do dia tem que dar uma rentabilidade, quer dizer assim, por cada euro vendido da empresa, quanto é que é o custo? Exato. E eu muitas das vezes peço um aumento, quer dizer, tenho uma pessoa que diz assim, então qual é que foi o teu de vendas? Sim. Então qual é que foi a tua cota total? Ok, foi 500 mil euros. Ok, e qual é a margem que a gente gera? Não sei, então vai lá ver. Então de margem geramos 30%. Ok, então quanto é que é 30% de 500 mil euros? 150 mil euros. E tu estás-me a pedir um aumento para quanto? 250. Estás a perceber? Não dá. Portanto, nem paga ao custo. Ou seja, nomeadamente no suporte e no fabrico, eu acho que esse é o problema maior, porque um vendedor é fácil de avaliar. Só que nós não envolvemos na maior parte de nós. Eu, curiosamente, nas empresas onde eu estou, qualquer pessoa sabe qual é o budget. E não tem a informação toda, não tem que ter, claro. Não é? Mas sabe pelo menos qual é a margem que tem que libertar. Nós estamos na parte comercial. Mesmo a parte, as farmacêuticas que lá estão, porque se elas não registarem, ou não alterarem, ou não comunicarem, nós deixamos de ter produto na hora. Portanto, qual é o valor? Portanto, em vez de virem, o Tiago já está a olhar, em vez de virem comunicar o custo, ou seja, eu fiz 36 alterações, nós somos regulamentados, não é? Nós todos os dias estamos a fazer papel. 36 alterações tipo 2A que custaram 250 mil euros. Isso não me interessa nada, eu quero saber o que é que esses 250 mil acrescentaram à empresa. Não é? E o início foi tramado, porque as pessoas iam fazer a business review comigo mensal, iam trazer os custos. Fiz 10, não sei o quê, custou X. Eu não me interessava nada, eu me interessava qual é o valor que acrescentaram por fazer isso, não é? Tu estás numa função de comercialização, eu acho que isso é integração também. Sim, faz sentido. Olha, mas voltando à tua do vender, quando eu vivia no Brasil e quando eu trabalhava na Microsoft Brasil, estava numa reunião de vendas, uma reunião muito grande, e havia uma lead que estava aberta há muito tempo e a lead não era fechada. E às tantas, a pessoa mais sénior, não é? O líder daquela organização, daquele segmento de vendas, olhou para o vendedor e disse: "Mas você já vendeu?" E ele respondeu: "Eu vendi. Ele é que não comprou, não." E, portanto, vai ter encontrar a história do Porsche. Eu vendi, o outro é que não comprou, quer dizer.